capítulo 12, versículo 29. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada fora, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O Senhor Deus nos supre a todo instante e cuida de nós. Ele nos dá o que comer, o que vestir, o sustento da nossa alma e do nosso coração. Estamos aqui para encher as nossas almas, e com todo o nosso coração nós doamos aquilo que nós temos, que é o nosso trabalho, que é o nosso braço, e tudo sustentado pelo Senhor. Na casa do Senhor nós trazemos as ofertas do nosso coração, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa identidade. Todas as vezes que nós compartilhamos com a casa do Pai, nós estamos mostrando o quanto nós o amamos. Não que seja uma troca financeira, mas a gente dá a quem a gente ama, a gente dá a quem a gente gosta, a gente dá àquele que nos escolheu primeiro e que nos amou primeiro. Então, neste momento, todos aqueles que têm no seu coração o desejo de compartilhar esse amor, tanto financeiro quanto o amor de coração, nas suas obras, nas suas atitudes, naquilo que é feito, que faça e que doe ao Pai de todo o coração e com todo o amor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Uma saudação para os visitantes também, que estão aqui hoje pela primeira vez, e os que retornaram a esta casa. Saúdo aos pastores, ao pastor Lu, que veio do outro lado do mundo, da Coreia, para falar a palavra de Deus. Obrigado, pastor. Esperou a promessa.
Vamos orar pelo pastor. Amém? Vamos, pastor, abençoar o pastor Mu, que vai trazer uma palavra abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Eu sei, Senhor, que nessa noite o Senhor falará conosco através da sua palavra, e eu agradeço a Deus pela vida dele. Oro pela sua família que ficou lá na Coreia, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha suprir todas as necessidades do teu servo e que ele sempre seja um canal de bênção nas tuas mãos. Senhor, usa ele conforme o Senhor quiser. Ele tem liberdade aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muy buenas noches. Boa noite. Vayamos por favor a la palabra de Dios Vamos, por favor, à palavra de Deus. y vamos por favor a Juan capítulo 20, versículo 30. Vamos, por favor, a João 20, verso 31. Juan capítulo 20, verso 31. João 20, verso 31. Estes, entretanto, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos a orar. Vamos orar. Dios, te agradecemos por este tiempo. Deus, te damos graças por esse tempo. Señor, en este momento queremos escuchar tu voz. Señor, Senhor, Deus, nos encher de conhecimento. permítenos discernir lo que nos quieres decir. Senhor, nos permita discernir aquilo que tu quer nos dizer. Permite que nuestro espíritu sea lleno de ti. Permita-nos que o nosso espírito seja cheio de ti. Te queremos dar el culto verdaderamente. Queremos te dar o culto verdadeiramente. Señor, queremos estar contigo. Senhor, queremos estar contigo. Revélanos, Señor, que tú eres el Cristo. Nos revela, Senhor, que tu és o Cristo. En este momento, Señor, si hay algún pensamiento que no sea agradable a ti, E nesse momento, Senhor, se há algum pensamento que não seja agradável a ti, algo que proviene de un pensamiento humano, algo que provém de um pensamento humano, algo que no sea tuyo, Señor. algo que não seja teu, Senhor. Señor, permite que todo eso caiga a tierra. Senhor, permita que tudo isso caia por terra. Permítenos, Señor, tu Espíritu Santo, Senhor, nos permita sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Señor, para creer el Evangelio. Senhor, para crermos no Evangelho. Que cada uno de nosotros pueda tener esta bendición. Que cada um de nós possa receber essa bênção. Señor, Senhor, te damos toda a honra e toda a glória. en nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Em nome do nosso Senhor Jesus, que é o Cristo, temos orado. Amén. Amém. Tenga libertad de tomar asiento. Você pode tomar assento. Es un gusto poder saludarles É um prazer poder saudar-vos. y es, creo que un tiempo muy importante. E acredito que esse é um tempo muito importante. Creo que nos une algo. Acredito que algo nos une. Independientemente de qué denominación usted tenga Independentemente de que denominação nós temos, o qué trasfondo doctrinal usted tenga o qué cultura doctrinal usted tenga, ou que cultura doutrinal você tenha, creemos en la Biblia. mas nós cremos na Bíblia. La Biblia es la palabra de Dios. E a Bíblia é a palavra de Deus. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos una misión en esta tierra. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz que nós temos uma missão nessa terra. Somos dejados aquí porque el mundo aún necesita ser evangelizado. Fomos deixados aqui, ainda que o mundo necessite ser evangelizado. Vamos por favor a Mateo capítulo 24, verso 14. Vamos, por favor, a Mateus 24, verso 14. Mateo 24, 14. Mateus 24, 14.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. La Biblia nos dice en Mateo 24 que hay muchas señales antes del fin. A Bíblia nos diz em Mateus 24 que há muitos sinais antes do fim: Terremotos, guerras, rumores de guerra, rumores de guerras, pestes, pragas, el amor de muchos. Las que creen se traicionarán el uno al otro. As pessoas que creem irão trair umas às outras. Todas estas cosas van a acontecer antes del fin. Todas essas coisas irão ocorrer antes do fim. Y creo que ya estamos viendo muchas de estas cosas ocurrir. E acredito que nós já estamos vendo muitas dessas coisas ocorrendo. Pero hay una cosa de la cual se tiene que encargar la iglesia. Mas tem uma coisa ao qual a igreja precisa se encarregar. Es este versículo. E está neste versículo. El evangelio del reino debe de ser predicado para todas las naciones como testimonio. O evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações como testemunho. Y entonces vendrá el fin. E então chegará o fim. Y la parte más importante del fin E a parte mais importante do fim es la venida del Señor. é a vinda do Senhor. Todos esperamos a nuestro Señor. Todos aguardamos o nosso Senhor. Tenemos deseos de ver al Señor. Temos desejo de ver o nosso Senhor. Entonces hay una cosa que tendríamos que hacer. Então tem uma coisa que nós deveríamos fazer. Deberíamos de estar en el cumplimiento de este pacto. Deveríamos estar no cumprimento deste pacto. El evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. O evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Hay misioneros ya. Há missionários já. La Biblia ha sido traducida a muchos idiomas A Bíblia já foi traduzida a muitos idiomas. y se han establecido iglesias en muchos lugares. E tem se aberto igrejas em muitos lugares. Tendríamos que ir avanzando en esta obra, Teríamos que ir avançando nessa obra. pero ocurre algo paradójico dentro de la iglesia. Mas acontece paradoxo dentro da igreja. Hoy la iglesia no tiene relación al evangelismo. Hoje a igreja não tem mais relação com o evangelismo. ¿Por qué ocurre eso? E por que ocorre isso? ¿Por qué nosotros decimos ser la iglesia de Cristo, Porque nós dizemos sermos a igreja de Cristo, pero tenemos dificultad de hablar de Cristo? mas temos dificuldade de falarmos de Cristo. Hay personas que tienen miedo de hablar de Cristo ahí afuera. Tem pessoas que têm medo de falar de Cristo aí fora. Inclusive, ellos hablan de otras cosas muy fácil. Inclusive, essas pessoas falam de outras coisas muito facilmente. Pero cuando toca hablar del Evangelio es muy difícil para nosotros. Mas quando se toca de falar do Evangelho, é muito difícil para nós. Y no solamente ocurre en una área específica del mundo. E não somente isso acontece em uma área específica do mundo. En todos los países del mundo está aconteciendo esto. Em todos os países do mundo está acontecendo isso. Hay muchas iglesias, Tem muitas igrejas, pero el Evangelio mismo no se está predicando. e mesmo com o Evangelho não está sendo pregado. Cada una de las personas de la iglesia no tiene relación a predicar el Evangelio. Cada uma das pessoas da igreja não tem essa relação de pregar o Evangelho. Pero no solamente la predicación del Evangelio, Mas somente a pregação do Evangelho. mas no solamente la predicación del Evangelio. Desculpa. Mas não somente a pregação do Evangelho. En muchas cosas de la vida cristiana, Mas muitas coisas da vida cristã. hoy vivimos diferente a la Biblia. Hoje vivemos diferente da Bíblia. ¿Qué acontece con nosotros? O que está acontecendo conosco? ¿Por qué es que no tenemos interés en las cosas de Dios? Por que ocorre que nós não temos interesse nas coisas de Deus? ¿Por qué vivimos una vida diferente a la iglesia primitiva? Por que nós temos hoje uma vida diferente da vida da igreja primitiva? Porque si usted está hoy aquí, Porque se você está hoje aqui, usted sí quiere las cosas de Dios. vocês querem as coisas de Deus. Quiere hacer la voluntad de Dios. Vocês querem fazer a vontade de Deus. Pero a nivel general, más a nivel general, Mas no nível geral, ¿por qué es que la iglesia no está pudiendo salvar al mundo? por que será que a igreja não está conseguindo salvar o mundo? Vamos por favor a la escritura en vamos por favor a 2 Corintios 4:4. Vamos, por favor, a 2 Coríntios 4:4. Hoy vamos a leer mucho la Biblia, por cierto. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. 2 Corintios 4:4. 2 Coríntios 4, verso 4, a palavra diz assim: O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Aquí nos dice que hay un ser que es el Dios de ese siglo. Aqui está nos falando que há um ser que é o Deus deste século. Habla de Satanás. Está falando de Satanás. Y Satanás quiere atacar una cosa. E Satanás quer atacar uma coisa. Él ciega el entendimiento de los incrédulos. Ele que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. En pocas palabras, La razón por la que hoy la iglesia se encuentra en dificultad de ejercer su obra a razão por que hoje a igreja se encontra em dificuldade de crescer em sua obra es porque hay un ataque contra lo más importante. É porque há um ataque ao que é mais importante. Porque lo más importante se va desvaneciendo. Porque aquilo que é mais importante vai se desfalecendo. El evangelio de la gloria de Cristo está siendo atacado. O evangelho da glória de Cristo está sendo atacado. ¿Cuál es el evangelio? Qual é esse evangelho? ¿Por qué es que esto se viene perdiendo? Por que é isso que está se perdendo? Satanás sabe Que si una persona de verdad se encuentra con el evangelio, que se uma pessoa de verdade se encontra com o evangelho, si la luz de Cristo resplandece sobre una persona, se a luz de Cristo resplandece sobre uma pessoa, esta persona puede ser una persona que salve al mundo entero. essa pode ser uma pessoa que irá salvar o mundo inteiro. Dios nunca necesitó de multitudes. Deus nunca necessitou de multidões. Un Pablo pudo salvar a muchos países. Paulo pode salvar muitos países. Uno que era endemoniado gadareno salvó a 10 ciudades. Que era o endemoniado de Gadareno salvou 10 cidades. Una mujer samaritana salvó a Sicar. Uma mulher samaritana salvou sua cidade. Pero necesitamos una cosa para poder salvar al mundo. Mas nós precisamos de uma coisa para salvar o mundo. Necesitamos el evangelio. Precisamos do evangelho. El evangelio es lo que nos tiene que ser revelado. É o evangelho que precisa nos ser revelado. Y si alguien cree el evangelio puede salvar a una región. E se alguém crê no evangelho, esse poderá salvar uma região. Por eso es que Satanás ataca eso. Por isso que Satanás ataca isso. Y usted puede estar pensando en este momento, E você pode estar pensando nesse momento, pero yo tengo el evangelio. mas eu tenho o evangelho. El evangelio lo he tenido desde siempre. O evangelho eu já tenho desde sempre. Es algo básico. É algo básico. Este es el ataque de Satanás. Esse é o ataque de Satanás. Satanás hace que nuestros ojos estén en otras cosas. Satanás faz com que nossos olhos estejam em outras coisas. Somos expertos en la oración. Somos muito espertos na oração. Somos buenos leyendo la Biblia. Somos muito bons lendo a Bíblia. Y también en cuanto al estilo de vida hemos desarrollado muchas cosas. E também quanto ao nosso estilo de vida, nós temos desapegado a muitas coisas. Y hemos hecho crecer una cultura cristiana. E temos feito crescer uma cultura cristã. Y muchas personas que nos ven como personas muy diferentes. E pessoas que nos veem como pessoas muito diferentes. Pero hoy quisiera que regresáramos a una pregunta esencial. Mas hoje é necessário nós regressarmos a uma pergunta muito essencial. ¿Qué es el evangelio? O que é o evangelho? ¿Qué es el evangelio? O que é o evangelho? Usted sabe que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Você sabe que a palavra evangelho significa boas novas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? E quais são essas boas novas? Muchos en la iglesia tienen una idea confundida del evangelio. Muitos dentro da igreja têm uma ideia confusa a respeito do evangelho. Como que sí conocemos el evangelio, pero a la hora de definirlo no podemos definirlo. Sim, nós conhecemos o evangelho, mas na hora que nós precisamos defini-lo, nós não conseguimos defini-lo. Así que es importante que hagamos eso. Assim que é importante que a gente venha a ver isso. Porque lejos de hablar de la salvación del mundo, porque distante de levar a salvação ao mundo, del evangelio depende nuestra salvación. o evangelho primeiro precisa depender da nossa salvação. Vamos por favor de nuevo a Juan capítulo 20 versículo 31. 20-31. João capítulo 20 verso 31. Voltando ao versículo de abertura. Estes, entretanto, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
La Biblia misma nos explica para qué fue escrita. A Bíblia mesmo, ela nos explica para o que ela foi escrita. La Biblia tiene mucho contenido A Bíblia tem muito conteúdo y hay varios tipos de cosas. e tem vários tipos de coisas. Poemas o historia, Poemas, história, profecías, profecias, hay varias cosas. há muitas coisas. Pero hay algo aquí importante. Mas tem algo aqui importante. La Biblia no es un libro de referencia, A Bíblia não é um livro de referência. es la palabra de Dios. Ela é a palavra de Deus. Y la palabra de Dios quiere comunicar algo. E a palavra de Deus quer nos comunicar algo. Hay una intención detrás de la palabra de Dios. Tem uma intenção por trás da palavra de Deus. Y este versículo nos habla de cuál es esa intención. E esse versículo nos fala de qual é essa intenção. Dice que estas fueron escritas para una cosa, Diz que estes foram escritos para uma coisa: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. e para que crendo tenhais vida em seu nome. Así que la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Assim que a Bíblia foi escrita para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Y sorprendentemente este fue el mensaje de toda la primera iglesia. E surpreendentemente, essa foi a mensagem de toda a igreja primitiva. Vamos por favor a Hechos capítulo 9, versículo 22. Vamos por favor a Atos capítulo 9, verso 22. As cristãos raciais rechaçam os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Cristo. Este es el primer mensaje de Pablo después de convertirse. Essa foi a primeira mensagem de Paulo depois de se converter. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Qual era o evangelho que Paulo pregava? Jesús es el Cristo. Jesus é o Cristo. Después lo vemos. Después de esto sabemos que Pablo pasa una historia muy larga. Depois nós vemos que depois desse início, Paulo ele passa por uma história muito longa. Sabemos que él regresa a su tierra natal, Sabemos que ele regressa à sua terra natal. pasa cerca de 10 años allí, Passa mais ou menos em torno de 10 anos ali. es llamado por Bernabé para Antioquía Ele é chamado a Bernabé para Antioquia y él pasa un año allí con los de Antioquía, un año con las personas de Antioquía. e ele então passa um ano ali com as pessoas de Antioquia. Y después de esto él es apartado para las misiones E depois disso então ele é separado para missões. y él tiene una gira misionera de 3 o 4 años. E ele tem uma vida missionária em torno de 3 a 4 anos. Y después de esto va a una segunda gira misionera. E depois ele vai a uma segunda viagem missionária. Y aquí lo vemos predicar de nuevo. E aqui nós vamos ver ele pregando de novo. Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3, por favor. Atos 17, versos 2 e 3. Como fazia habitualmente Paulo, foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. El mensaje de Pablo no cambió en 15 años. Então nós vemos aqui que Paulo não mudou sua mensagem em 15 anos. Nosotros somos muy dados a nuevas modas Nós somos muito adeptos a novas modas y generalmente vamos detrás de cosas que parecen muy atractivas, e nós vamos atrás de coisas que nos parecem muito atraentes, mensajes novedosos o mensajes nuevos. mensagens novas, novidades. Pero Pablo no. Mas Paulo não. De 15 a 20 años él se mantuvo predicando una misma cosa De 15 a 20 anos ele seguiu pregando uma mesma coisa. a través de toda la Biblia. Através de toda a Bíblia, Él demostraba que era necesario que Cristo padeciese, ele demonstrava que era necessário que o Cristo padecesse, que muriese y que resucitase. que ele morresse e ressuscitasse. Y este Jesús que yo les anuncio, E esse Jesus que eu vos anuncio, Él es el Cristo. ele é o Cristo. Hechos 18:5. Atos 18:5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Cristo. Pablo no se aburría del mismo mensaje.
Paulo, ele não se aborrecia de pregar a mesma mensagem. Siempre predicaba que Jesús es el Cristo. Ele sempre pregava que Jesus é o Cristo. Pero no solamente fue Pablo. Mas não somente foi Paulo. Si vemos Hechos 18, 28, Se nós vemos Atos 18, 28, desculpa, Atos 18, verso 28, por favor. Porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolos predicaba esto. Apolo também pregava isso. Predicaba el mismo mensaje que el de Pablo. Pregava a mesma mensagem que Paulo. Vamos a 1 de Juan 5:1. Vamos a 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. La Biblia nos dice que Juan escribió esta carta. A Bíblia nos diz que João foi quem escreveu essa carta. Y él explica cómo nacer de nuevo. E ele explica como nós podemos nascer de novo. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Como pode ser um filho de Deus. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Entonces Pablo predicó esto. Então Paulo pregou isso. Apolos predicó esto. Apolo pregou isso. Juan predicó esto. João pregou isso. Vamos a ver Hechos 5:42, por favor. Vamos ver Atos 5:42, por favor. E todos os dias, no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Todos los días. Todos os dias. Por los templos y por las casas también. Pelos templos e pelas casas também. No cesaban de enseñar y de predicar. Eles não cansavam-se de ensinar e pregar. Y dependiendo de la versión de la Biblia que usted tiene, E depende da versão da Bíblia que você tem. algunas de sus Biblias dicen el Evangelio Algumas das suas Bíblias falam em o Evangelho, de Jesús el Cristo. no Evangelho de que Jesus é o Cristo. Así que toda la iglesia primitiva tenía un mensaje. Assim que toda a igreja primitiva tinha uma mensagem. Para ellos las buenas noticias no era algo abstracto, Para eles, as boas notícias, as boas novas, não eram algo abstrato, sino que el Evangelio era siempre lo mismo, e sim que o Evangelho era sempre o mesmo, que Jesús es el Cristo, de que Jesus é o Cristo, que Jesús es el Cristo. de que Jesus é o Cristo. Tanto Pablo como Apolos, como Juan, como Pedro, todos ellos predicaron lo mismo. Tanto Paulo, quanto Apolo, quanto João, quanto Pedro, todos pregavam a mesma coisa. Predicaron según el objetivo de la escritura de la Biblia. Eles pregavam segundo o objetivo das Escrituras da Bíblia. Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Así que el Evangelio es ese, Assim que o Evangelho é esse, que Jesús es el Cristo. que Jesus é o Cristo. La pregunta es, Mas a pergunta é: ¿qué significa eso? o que significa isso? ¿Y por qué eso es importante? E por que isso é importante? ¿Por qué este es el mensaje que puede salvar el mundo? Porque essa é a mensagem que pode salvar o mundo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? O que significa dizermos que Jesus é o Cristo? Es impresionante que todos somos cristianos, É impressionante que todos nós somos cristãos, pero nadie sabe qué significa Cristo. mas quase ninguém sabe o que significa Cristo. Ese ha sido el ataque de Satanás. Esse é o ataque de Satanás. Que tengamos todo lo demás, Que temos todas as demais coisas, pero no el Cristo. mas não o Cristo. Entonces de esto quisiera hablar. Então é disso que eu gostaria de falar. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? O que significa dizer que Jesus é o Cristo? ¿Y por qué esto tiene que ser restaurado en nuestras vidas? Porque isso precisa ser restaurado nas nossas vidas. Jesús es el nombre de Dios mismo que vino a esta tierra, Jesus é o nome mesmo de Jesus que veio à Terra. pero Cristo es su oficio. Mas Cristo é o ofício. Y este oficio significa ungido. E este ofício significa ungido. El mensaje que predicaba toda la iglesia primitiva A mensagem que pregava toda a igreja primitiva es que Jesús es el ungido. é de que Jesus é o ungido. ¿Por qué? ¿Por qué significa eso? Por quê? Por que significa isso? Para entender esto necesitamos entender que el hombre no fue creado para sufrir. Para entendermos o que
significa isso, é necessário primeiro entendermos que o homem não foi criado por Deus para sofrer. Como ustedes lo saben, el hombre fue creado para estar con Dios. Como você sabe, o homem foi criado por Deus para estar com Deus. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Y cuando el hombre está con Dios, todo está bien. E quando o homem está com Deus, tudo está bem. Verdade, Senhor. Aleluia. Así era en un principio. Assim era no princípio. El hombre no fue creado para sufrir. O homem não foi criado para sofrer. Fue creado para estar con Dios. Foi criado para estar com Deus. Y estando con Dios, el hombre no tenía ningún problema. E o homem estando com Deus, ele não tinha nenhum problema. ¿Qué problema puede haber cuando usted está con Dios? Que problema pode haver se você está com Deus? Nada. En el huerto el hombre estaba con Dios. No jardim, o homem estava com Deus. Y el hombre conocía a Dios. E o homem conhecia Deus. El hombre moraba con Dios. O homem morava com Deus. Y disfrutaba de la presencia de Dios. E desfrutava da presença de Deus. Y todo estaba bien porque el hombre estaba con Dios. E tudo estava bem porque o homem estava com Deus. Para esto fue creado el hombre. Para isso o homem foi criado. Es como un pez que fue creado para estar en el agua. É como um peixe que foi criado para estar dentro da água. Si el pez está en el agua, todo está bien. Se o peixe está na água, tudo está bem. Si el árbol está plantado en la tierra, todo está bien. Se a árvore está plantada na terra, tudo está bem. Si el hombre está con Dios, todo está bien. Se o homem está com Deus, tudo está bem. Verdade, Senhor. Aleluia. ¿Qué pasa si usted quita un pez del agua? O que acontece se você tirar um peixe da água? ¿Qué pasa si usted retira un árbol de la tierra? O que acontece se você tira uma árvore da terra? ¿Qué pasa si nosotros nos separamos de Dios? O que acontece se nós nos separamos de Deus? Todo se vuelve un problema. Todo se vuelve un problema. Tudo se transforma num problema. Y esa es la condición del hombre hoy. E essa é a condição do homem hoje. El hombre no tiene varios problemas. O homem não tem vários problemas. El problema del hombre no es el dinero, O problema do homem não é o dinheiro, no es la familia, não é a família, no es la droga, não é a droga, no es la salud, não é a saúde, no es la política. não é a política. Todas esas cosas son consecuencias. Todas essas coisas são consequências. Pero el verdadero problema del hombre es una cosa. Mas o verdadeiro problema do homem é uma coisa. Es que el hombre está separado de Dios. É que o homem está separado de Deus. Y estando separado de Dios, nada le puede ayudar. E estando separado de Deus, nada lhe pode ajudar. Vamos por favor a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vamos por favor a Jeremias capítulo 2, versículo 13. 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte da água viva, e tentaram cavar cisternas rotas, poços rachados que não conseguem reter água. La Biblia nos dice que 2 males ha hecho el pueblo de Dios. A Bíblia nos diz que 2 males fez o povo de Deus. Dejamos a Dios. Deixamos a Deus. Pero yo nunca me he separado de Dios, dicen algunos. Mas alguns dizem, eu nunca me separei de Deus. Yo siempre vine a la iglesia. Eu sempre vim à igreja. Yo siempre alabé. Eu sempre louvei. Yo siempre leí la Biblia. Eu sempre li a Bíblia. No, nunca me he separado. Eu nunca me separei. Eso pensaba Israel también. Isso Israel também pensava. No estamos hablando de la cultura cristiana. Não estamos aqui falando de cultura cristã. Estamos hablando de que la Biblia dice Nós estamos falando que a Bíblia nos diz que muchos de labios invocan a Dios, de que muitos lábios invocam a Deus, pero su corazón está lejos de Él. mas o seu coração está longe dele. Y a todos nos ha pasado. E tudo isso tem acontecido conosco. El hombre ha dejado a Dios, O homem tem deixado a Deus, separado de Dios. está separado de Deus. Y no solamente esto, E não somente isso, sino que dice aquí este versículo que el hombre cava cisternas. e que não somente esse problema, mas como está aqui neste versículo, que o homem cava cisternas, Cisternas rotas que no retienen agua. cisternas rotas que não retêm água. Abandonamos a la fuente de agua viva Abandonamos a fonte da água viva y queremos buscar nuestra propia fuente de agua. e queremos buscar a nossa própria fonte de água. Pero siempre son como cisternas rotas. Mas sempre são como cisternas rotas. Nunca pueden retener el agua. Nunca vão poder reter água. Y ese es el esfuerzo del hombre. E esse é o esforço do homem. El hombre hoy busca la felicidad. O homem hoje busca a sua própria felicidade. ¿Hay alguien que no busque la felicidad? Alguém aqui que não busca a sua felicidade? Todos quieren ser felices. Todos querem ser felizes.
Pero siempre se busca la felicidad a través de los sueños y las metas. Mas sempre se busca a felicidade através de sonhos e metas. Y pensamos que al alcanzar esas metas seremos felices. E pensamos que ao alcançarmos essas metas, nós seremos felizes. Pero usted ya ha alcanzado metas Mas você já tem alcançado metas. y sabe que no es una felicidad perduradera. E você sabe que isso não te traz uma felicidade perdurável. Por ejemplo, Por exemplo, cuando yo era muy pequeño, quando eu era muito pequeno, yo pensé que cuando me graduara de la primaria yo sería feliz. eu pensei que quando eu completasse a primeira série, eu seria muito feliz. Y cuando me gradué de la primaria, E quando eu completei a primeira série, después pensé, eu depois pensei, cuando me gradué de la secundaria seré feliz. bom, quando eu completar a segunda série, então eu serei feliz. Y después de graduarme de la secundaria, E depois de eu completar a segunda série, cuando vaya a una buena universidad seré feliz. bom, quando eu for a uma universidade, então eu serei feliz. Y cuando fui a una buena universidad, E quando eu fui a uma boa universidade, cuando me gradúe seré feliz. Cuando me gradúe seré feliz. bom, quando então eu me graduar na universidade, eu serei feliz. Y cuando me gradué, E quando eu me graduei, cuando consiga trabajo seré feliz. então, quem sabe quando eu conseguir trabalho, eu serei feliz. Y cuando conseguí un trabajo, E quando eu conseguir um trabalho, no, cuando me case seré feliz. não, quando eu me casar, eu serei feliz. Y cuando uno se casa, E mesmo que eu me case, cuando tenga hijos seré feliz. então, não, desculpe, eu traduzi mal. E mesmo eu tendo me casado, então eu pensei, quando eu tiver filhos, eu serei Y feliz. cuando uno tiene hijos, E quando eu tive filhos, cuando crezcan y se vayan de casa seré feliz. bom, quando esses filhos então crescerem, eu serei feliz. Siempre el hombre anda detrás de metas. O homem sempre está correndo atrás de metas. Y cuando logra su meta, E quando ele alcança suas metas, no es feliz. ele não é feliz. Pero sigue buscando metas. Mas ele segue buscando metas. Sigue buscando el cumplimiento de ellas. Ele segue buscando o cumprimento delas. Y nunca es feliz. E nunca é feliz. Cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que não conseguem reter água. Este es el problema del hombre. Esse é o problema do homem. Está separado de Dios Está separado de Deus. y no busca a Dios. E não busca a Deus. Nunca podrá ser feliz fuera de Dios. Ele nunca poderá ser feliz longe de Deus. Hay algo que nos separa de Dios. Alguém que nos separa de Deus. Esto que nos separa de Dios nos impide solamente volver a Dios. Este que nos separa de Deus, ele ainda nos impede de nós nos voltarmos a Deus. Porque Dios es todopoderoso. Porque Deus é todo poderoso. Dios ama al hombre, Deus ama o homem. pero no puede estar con el hombre. Pero no puede estar con el hombre. Mas Deus não pode estar com o homem. Porque hay algo que impide que el hombre esté con Dios. Porque há algo que impede que o homem que Deus esteja com o homem. Vamos por favor a Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, verso 1 e 2. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. ¿Qué puede separar al hombre de Dios? Quem pode separar o homem de Deus? El pecado puede separar al hombre de Dios. O pecado pode separar o homem de Deus. El asunto es que Dios es santo Mas o assunto é que Deus é santo. y todos nosotros somos pecadores. E todos nós somos pecadores. El pecador no puede estar en la presencia de Dios. O pecador não pode estar na presença de Deus. Eso es lo que nos dice la Biblia. É isso que a Bíblia nos diz. Así que estar con Dios no se trata de fuerza, de voluntad. Assim de que estarmos com Deus não diz respeito à nossa força de vontade. Es nuestra condición que estamos separados de Dios. É por causa da nossa condição que nós estamos separados de Deus. Es por el pecado. É por causa do pecado. Alguno puede pensar, Alguns podem pensar: yo nunca he pecado. eu nunca tenho pecado. Yo nunca di muerte a alguien. Eu nunca matei ninguém. Yo nunca robé a alguien. Eu nunca roubei alguém. Nunca consumí una droga. Eu nunca consumi drogas. Nunca me pasé una luz en rojo. Eu nunca passei uma luz vermelha, um sinal vermelho. Tal vez en Brasil no, pero puede haber algo. Talvez no Brasil não, mas ok. Puede haber gente que diga esto. Pode haver pessoas que digam isso. Yo nunca pequé. Eu nunca pequei. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Mas a Bíblia nos diz que
todos nós somos pecadores. Porque la Biblia define el pecado diferentemente de lo que nosotros definimos el pecado. Porque a Bíblia define o pecado de uma forma diferente do que nós definimos o pecado. Hoy es común que el pecado sea visto como una falla ética y moral. Hoje é comum nós vemos o pecado como uma falha ética ou moral. Pero Dios tiene un criterio diferente. Mas Deus tem um critério diferente. La palabra pecado en griego se dice amartía. A palavra pecado em grego se diz amaltia. Y la palabra amartía tiene una connotación muy específica. E a palavra amaltia tem uma conotação muito específica. Es desviarse del camino. É desviar-se do caminho. Es como cuando usted tira a un blanco É como você atira um dardo num alvo y no da en el centro. e você não consegue atingir o centro. Un poquito a la izquierda, Ficou um pouco à esquerda, un poquito abajo. um pouquinho abaixo. Desviación Se desviou, es pecado. é pecado. Amartía. Amaltia. A nosotros nos fue dada una palabra de parte de Dios. A nós foi dada uma palavra da parte de Deus. A Adán y a Eva les fue dada una palabra de Dios. Para Adão e Eva foi dada uma palavra da parte de Deus. De todos los árboles del huerto puedes comer, De todas as árvores do jardim vocês podem comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. mas da árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque do dia que comeres deste fruto, certamente morrerás. Esta fue la palabra de Dios. Essa foi a palavra de Deus. Esto es lo que tenía que seguir el hombre. Isso era o que o homem tinha que seguir. ¿Era fácil o era difícil? Era fácil ou era difícil? Yo tengo una panadería Deus, vamos pensar que Deus tem uma padaria. y yo digo, bueno, usted puede comer de todos los panes que hay aquí. E Deus te diga, bom, você pode comer de todos os pães que tem aqui, De este pan no coma. mas desse pão somente não coma. ¿Es fácil o es difícil? É fácil ou é difícil? Usted tiene una panadería entera. Você tem uma padaria inteira. Es fácil obedecer esto. É fácil obedecer isso. Simplemente respetar la palabra. É simplesmente respeitar a palavra. Si yo respeto la palabra, estoy respetando a Dios. Se eu estou respeitando a palavra, eu estou respeitando Deus. Pero el hombre no hizo eso. Mas o homem não fez isso. El hombre no quiso oír la voz de Dios. O homem não quis ouvir a voz de Deus. Quiso su propio camino. Ele quis o seu próprio caminho. Y todos nosotros somos así. E todos nós também somos assim. Nos hemos desviado de la palabra. Nós temos nos desviado da palavra. Y eso nos constituye pecadores. E isso nos torna pecadores. El pecado nos separa de Dios. E o pecado nos separa de Deus. Este es el problema que todos tenemos. Esse é o problema que todos nós temos. ¿Por qué nosotros pecamos? Por que nós pecamos? No fuimos creados para pecar. Não fomos criados por Deus para pecar. Pero hay alguien que nos incita a pecar. Mas há alguém que nos leva a pecar. Vamos por favor a Juan capítulo 8 versículo 44. Vamos por favor a João 8:44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. La Biblia nos dice que Jesús es quien está hablando aquí. A Bíblia nos diz que Jesus Es quien está hablando aquí. é quem está falando aqui, que Jesus é quem está falando aqui. Y Él está hablando con las personas que más aman la Biblia. E ele estava falando com as pessoas que mais amavam a Bíblia. Pero Jesús les dijo estas palabras. Mas Jesus lhes diz essas palavras: Son de vuestro padre el diablo. vocês pertenceis ao vosso pai, o diabo. A los que más amaban la Biblia. E falava isso aos que mais amavam a Bíblia. Les dijo que eran hijos del diablo. E Jesus chamava eles de filhos do diabo. No era porque Jesús los quería insultar. Não é porque Jesus queria ofender eles. Esta es la condición del hombre. É porque essa é a condição do homem. Cuando el hombre está separado de Dios, Quando o homem está separado de Deus, no hay un área neutral en lo espiritual. No hay un área neutral en lo espiritual. não há nada que possa lhe trazer. No hay un área gris espiritual. No hay un área intermedia, ok. neutral. Así, sí. Não há nenhuma área cinza, né? É branco ou preto, não há nenhuma área cinza, ou é branco ou é preto, En lo espiritual. espiritualmente. Si yo estoy separado de Dios, Se eu estou separado de Deus, ¿quién es el que está conmigo? quem é esse que está comigo?
Satanás toma control de la humanidad Satanás toma conta da humanidade y él se vuelve el padre de la humanidad. e ele se torna pai da humanidade. Y Satanás quiere una cosa, E Satanás quer uma coisa, quiere destruir al hombre. quer destruir o homem. ¿Cuál es la forma más fácil de destruir al hombre? Qual é a forma mais fácil de Satanás destruir o homem? Regresemos al ejemplo del pez. Vamos voltar ao exemplo do peixe. ¿Cuál es la forma más segura de matar a un pez? Qual era a forma mais segura de se matar um peixe? Si usted lo retira del agua, Se você retirar o peixe da água, tarde o temprano va a morir. ele logo vai morrer. Esto es lo que pasa con Esse é o homem. queda separado de Dios. Se você tirar o homem, separar ele de Deus, Si el hombre está separado de Dios, que es la vida, se o homem se separar de Deus, que é a vida, el resultado es muerte. o resultado é a morte. Si usted está separado de la luz, Se está separado daquele que é a luz, solo hay tinieblas. virão as trevas. Si usted está separado del que es la bendición, Se você está separado daquele que é a bênção, la única alternativa es maldición. a única forma, a única consequência é a maldição. Esto es lo que pasa con el hombre. E é isso que passa com o homem. Satanás engaña al mundo entero Satanás, ele engana o mundo inteiro, para que el hombre no se dé cuenta de su problema, para que o homem não se dê conta do seu problema, para que no sepa que es importante regresar a Dios. para que ele não perceba que é importante o homem regressar a Deus. Y todas las demás cosas parecen atractivas, E todas as demais coisas, então, nos parecem muito atraentes. pero estar con Dios parece algo muy básico y primitivo. Mas estar com Deus parece algo muito básico, muito primitivo. La Biblia nos dice que Él es el príncipe de la potestad del aire A Bíblia fala que ele é o príncipe da potestade do ar y que mueve todas las corrientes del mundo e que ele administra todas as correntes do mundo, para que el hombre continúe en los deseos de su carne y de su pensamiento. para que o homem continue segundo a sua carne e o seu pensamento. Y al final de cuentas, E ao final de contas, somos hijos de ira, somos filhos da ira, lo mismo que los demás. o mesmo que os demais. Esa es la condición del hombre. Essa é a condição do homem. Esto es lo que nos dice la Biblia. Isso é o que a Bíblia nos diz. ¿Usted cree esto? Você crê nisso? Si de verdad creemos en esto, Se de verdade cremos nisso, el diagnóstico que debemos de dar a las personas también es claro. o diagnóstico que nós devemos entregar às pessoas lá fora também é claro. Usted es como un doctor espiritual. Vocês, como doutores espirituais, Usted tiene que dar la respuesta al mundo. você precisa dar uma resposta ao mundo. Si usted no conoce el problema, Mas se você não conhece o problema, la respuesta que usted va a dar va a ser diferente. a resposta que você irá dar é diferente. Por ejemplo, si la pastora, Por exemplo, a pastora, ella va al doctor ela vai ao médico y ella le dice al doctor, doctor, tengo dolor de cabeza. e ela diz ao médico: doutor, eu tenho dor de cabeça. Y el doctor le dice, ok, aquí está una pastilla. E o médico diz: ok, eu tenho aqui o remédio. Y ella lo toma. E ela toma. Pero ella lo toma y un momento está bien y después otra vez le vuelve a doler. E ela toma o remédio, no momento ela fica bem, mas logo depois ela volta a ter dor de cabeça. Doctor, me duele otra vez. E ela vai ao doutor e diz: doutor, estou com dor novamente. Otra pastilla. E o doutor vai lá e dá outro remédio. Y siempre que ella va al doctor, E ela sempre vai ao médico. le da la misma pastilla. E o médico vai dar o mesmo remédio. Y resulta que la pastora llega a un momento en donde ya no puede. E a pastora chega, né, a um determinado momento que já não consegue mais. Ya cesó. Já acabou tudo. Y le hacen una autopsia a la pastora. Ou seja, ela vem a morrer. Então o médico vem e faz uma autópsia. Y descubren que tiene un tumor en el cerebro. E na verdade o médico descobre que ela tinha um tumor no cérebro. El problema no era para solucionar con una pastilla. Esse problema que ela tinha não podia ser solucionado com um remédio. El doctor debía diagnosticar primero. O médico tinha que fazer um diagnóstico correto primeiro. Que primero tenía que ver cuál es su problema. Que primeiro teria que ver realmente qual era o seu problema. Y después de ver cuál es el problema tenía que tomar medidas. E depois de ver exatamente qual o problema, tomar as medidas corretas. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente é a mesma coisa. Vienen personas a la iglesia. As pessoas vêm à igreja. Ay, es que yo me siento muy mal. Ah, é que eu me sinto muito mal. Ay, yo necesito un trabajo. Ah, é que eu preciso de trabalho. No, me estoy peleando con mi esposo. Ah, eu estou brigando com minha esposa. No, mis hijos se portan muy mal. Ah, os meus filhos, eles se portam muito mal. No puedo dormir, me siento afligido. Ah, eu não consigo dormir, eu me sinto muito angustiado. ¿Sabe qué hacemos nosotros? E o que nós fazemos? Pastilla. Remédio. Ah, vamos a orar a Dios. Ah, vamos orar a Deus. Ah, Dios te va a sanar. Ah, Deus vai te curar. No, tranquilo, que te vamos a ungir y vamos a hacer cosas. Não, tranquilo, nós vamos agora aqui te ungir e vamos fazer algumas coisas.
hacemos todo esto en la iglesia. E fazemos tudo isso na igreja. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? E sabe o que é pior de tudo? Esta persona mejora un momento Essa pessoa melhora um pouco y después a los 6 meses e depois, todos 6 meses, viene otra vez ela volta con el mismo problema. com o mesmo problema. Y después de 6 meses, E depois de 6 meses, el mismo problema. o mesmo problema. En un ciclo constante. E isso é um ciclo constante. ¿Qué necesita pasar aquí? O que precisa acontecer aqui? Primero necesitamos el diagnóstico correcto. Primeiro é necessário um diagnóstico correto. El problema no es la familia, O problema não é a família, no es el trabajo, não é o trabalho, no es la salud, não é a saúde, no son las demás cosas. não são as demais coisas. El hombre tiene un problema. O homem tem um problema. Está separado de Dios Ele está separado de Deus por el pecado. por causa do pecado. Y Satanás se adueña de su vida. E Satanás toma conta da tua vida. Y estando en esa condición, E estar nessa condição, no importa cuánto trabajo tengamos, não importa quanto trabalho nós tenhamos, no importa cuánta familia tengamos, não importa quanta família venhamos a ter, o no importa si estamos saludables, não importa se estamos saudáveis. el problema es diferente, O problema é diferente, es más profundo. é mais profundo. Como doctores espirituales, Como doutores espirituais, usted tiene que saber que este es el problema. você tem que compreender qual é o problema. Y si usted entiende el problema, E se você tem esse problema, también tiene que entender la solución. também precisa entender a solução. Satanás no puede ser vencido por el ser humano. O Satanás não pode ser vencido pelo ser humano. El pecado no puede ser perdonado por el ser humano. O pecado não pode ser perdoado pelo ser humano. Y no nos podemos encontrar con Dios por nuestro esfuerzo. E nós jamais poderemos nos encontrar com Deus pelo nosso esforço. Así que el hombre tiene un problema que él mismo no puede resolver. Assim, o homem tem um problema que ele próprio não pode Por resolver. eso es que Dios es quien nos tiene que dar la respuesta. Então é Deus que tem que nos dar a resposta. Y Dios sí nos da una respuesta muy exacta. E Deus, Ele nos deu uma resposta muito exata. Vamos por favor a Génesis 3:15. Vamos, por favor, a Gênesis 3:15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Aquí nos dice que aquí Dios le dice a la serpiente: Aqui, Deus está falando à serpente: yo voy a hacer que tú y la mujer sean enemigas, eu vou fazer com que tu, serpente, e a mulher sejam inimigos, y que tu simiente y la simiente de ella también sean enemigas. e que a tua descendência e o descendente dela também sejam inimigos. Esta simiente de mujer te quebrará la cabeza, Esta semente de mulher te pisará na cabeça, tú le morderás el talón. mas tu lhe picarás o calcanhar. Parece algo muy misterioso, Parece algo um tanto misterioso, pero en realidad es algo muy simple. mas na verdade isso é algo muito simples. Desde el momento en el que el hombre tiene un problema, A partir do momento que o homem teve um problema, Dios le da la respuesta, Deus já deu a resposta. y la respuesta está en la simiente de la mujer. E a resposta está na semente da mulher. Ese que nace de mujer es el que le puede quebrar la cabeza a Satanás. Este que nascerá da mulher, este te pisará a cabeça de Satanás. Vamos por favor a Isaías capítulo 53 Vamos, por favor, a Isaías 53. y vamos a ver el versículo 6. E vamos ao versículo 6. Isaías 53, verso 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. La Biblia nos compara a ovejas perdidas. A Bíblia nos compara a ovelhas perdidas. Las ovejas tendrían que seguir al pastor, As ovelhas precisavam seguir o seu pastor, pero nosotros dijimos: no quiero, mas nós dizemos: não quero, quiero seguir mi propio camino. eu quero seguir o meu próprio caminho. Eso es una rebeldía. Eso es rebeldía. Isso é rebeldia. Todos somos pecadores, Todos somos pecadores, somos rebeldes ante Dios. somos rebeldes diante de Deus. Pero este versículo nos dice Mas esse versículo nos diz que Jehová cargó en él
que Jeová carregou sobre si mesmo. Hay alguien que va a cargar nuestro pecado. Alguém que irá carregar o seu pecado. Alguien que tomará todo el precio del pecado Alguém que irá tomar todo o preço do pecado y lo cargará sobre él mismo. e carregará sobre ele mesmo. Alguien que resuelve el pecado. Alguém que resolverá o pecado. Vamos por favor a Isaías 7:14. Vamos, por favor, a Isaías 7,14. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Aquí la Biblia nos dice que Dios nos dará la señal. Aqui a Bíblia nos diz que Deus nos dará um sinal. Y Él hará que nazca un hijo de una virgen. E Ele fará com que venha a nascer um filho de uma virgem. Esto es imposible en lo natural. Isso é impossível naturalmente. Pero cuando nazca este hijo de virgen, Mas quando nascer esse filho da virgem, Él será Dios con nosotros. este será Deus conosco. Él restaurará nuestra relación con Dios. Ele restaurará a nossa relação com Deus. Toda la Biblia está hablando de uno. Toda a Bíblia está falando de Está hablando de aquel que va a derrotar a Satanás. está falando daquele que irá derrotar Satanás. Alguien que puede perdonar nuestro pecado. Alguém que poderá perdoar o nosso pecado. Alguien que nos puede reconciliar con Dios. Alguém que poderá nos reconciliar com Deus. ¿Quién es este? Quem é esse? En el Antiguo Testamento se le llamó Mesías. No Antigo Testamento ele foi chamado de Messias. Y el Mesías es el tema central de todo el Antiguo Testamento. E o Messias é o termo central de todo o Antigo Testamento. Significa ungido. Es lo mismo que Cristo, É o mesmo que Cristo, solo que en diferentes idiomas. somente provém de diferentes idiomas. ¿Por qué Dios le pone al Salvador de todo el mundo el ungido? Por que Deus coloca ao Salvador de todo mundo o nome de ungido? En el Antiguo Testamento solo se podían ungir a 3 oficios. Na verdade, no Antigo Testamento somente se poderiam ungir 3 ofícios: Solamente los sacerdotes, somente os sacerdotes, solamente los reyes somente os y reis solamente los e profetas. somente os profetas. Y curiosamente, E curiosamente, el Antiguo Testamento se encuentra dividido en 3 partes. o Antigo Testamento também se encontra dividido em 3 partes: La ley de Moisés, a lei de Moisés, los libros La ley de Moisés tiene un tema central a lei de Moisés tem um tema central. y siempre se trata acerca de los sacerdotes y del sacrificio. Sempre fala a respeito dos sacerdotes e do sacrifício. Por ejemplo, en Génesis, Por exemplo, em Gênesis, antes de que Adán y Eva sean echados fuera, antes que Adão e Eva fossem lançados fora, Dios los cubre de pieles de animales. Deus os cobre de peles de animais. ¿De dónde salieron esas pieles? De onde saíram essas peles? Dios es todopoderoso y puede hacer pieles solo así. Deus é todo poderoso e simplesmente ele faz peles assim? Ah, Dios podría. Sim, Deus poderia. Pero aquí hay un significado más grande. Mas aqui tem um significado maior. Dios tuvo que matar a un animal inocente Deus teve que matar, sacrificar um animal inocente para que la vergüenza del ser humano sea cubierta. para que a vergonha do ser humano fosse coberta. Dios fue el primero que sacrificó. Deus foi o primeiro a sacrificar. ¿Por qué Caín fue rechazado por Dios y Abel fue recibido? Por que Caim não foi recebido por Deus, mas Abel foi? ¿Qué es lo que sacrificó Caín? O que Caim sacrificou? Sacrificó los frutos de la tierra, Caim sacrificou dos frutos da terra, los frutos de su esfuerzo. dos frutos do seu esforço. ¿Pero qué sacrificó Abel? Mas o que Abel sacrificou? ¿Alguien se acuerda de quién sacrificó Abel? Alguém aqui se recorda do que Abel sacrificou? Un cordero. Um cordeiro. Y eso fue agradable delante de E Dios. isso foi agradável diante de Deus. Porque Abel estaba reconociendo, Porque Abel estava reconhecendo: debe de venir un cordero a morir por mi pecado. deve um cordeiro vir para morrer pelo meu pecado. ¿Se acuerdan de Noé? Você se recorda de Noé? Después de bajar del arca, Depois de entrar dentro da arca, él levanta un altar a Dios. Él levanta un altar a Dios ele levanta um altar a Deus y sacrifica e animales. sacrifica animais. Y esto es agradable delante de Dios. E isso se torna agradável diante de Deus. ¿Se acuerdan de Abraham? Você se recorda de Abraão? Él, después de mucho tiempo, Dios le da a su hijo Isaac, Depois de muito tempo, Deus dá o filho a Abraão, Isaac, pero Dios le pide algo muy extraño a Abraham. Pero Dios le pide algo muy extraño a Abraham. mas Deus pede algo muito estranho a Abraão: Sacrifica a tu hijo. sacrifica o teu filho. Eso es algo muy extraño. É algo muito estranho. Y cuando Abraham está a punto de obedecer, E quando Abraão está lá a ponto de obedecer, un ángel lo detiene um anjo o detém
ya sé que tú adoras a Dios. agora eu sei que tu adoras a Deus. Y él le guía hacia el carnero con los cuernos en un zarzal. Então é enviado ali um cordeiro Con sus cuernos en un zarzal, en una mata, no sé. assim. Então ali aparece um cordeiro com seus chifres no meio da mata, né? ¿Qué es lo que significa esto? O que significa isso? Yo tenía que morir, Eu teria que morrer, pero Dios envía a un sustituto. mas Deus enviará um substituto. Podemos hablar de Génesis mucho tiempo, Podemos falar muito tempo de Gênesis, pero usted sabe que también ocurrió en Éxodo. mas você também sabe o que aconteceu em Êxodo. Para salir del pueblo de Egipto Para que o povo pudesse sair do Egito, tenía que pasar algo. teria que acontecer algo. Tenía que pintar los umbrales de la puerta con la sangre del cordero. Os umbrais das portas tinham que ser pintados com o sangue de um cordeiro. Si usted ha leído Levítico, Se você ler o livro de Levíticos, usted ve que continuamente habla de sacrificios você vê que continuamente se fala de sacrifício y cómo derramar la sangre. e como deveria ser derramado o sangue. Entonces creo que el punto es claro. Então eu acredito que isso é um ponto. El Pentateuco de Moisés continuamente habla del sacrificio y del sacerdocio. O Pentateuco de Moisés continuamente fala do sacrifício de sangue. ¿Por qué? Por quê? Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque a vida na carne está no sangue. Para que yo pueda tener una solución al pecado, Para que eu possa ter a solução do meu pecado, alguien tiene que morir por mí. alguém precisa morrer por mim. La paga del pecado es muerte. O preço do pecado é a morte. Y si yo peco, E se eu peco, yo tengo que morir por ese pecado. eu tenho que morrer por esse pecado. Pero para que yo no muera, Mas para que eu não venha morrer, Dios dio un sistema Deus criou um sistema que se traía a un animal inocente. que se trouxesse um animal inocente, El sacerdote pasaba mi pecado sobre el animal o sacerdote passava o meu pecado para aquele animal y mataba al animal. e matava aquele animal. Y cuando fluía la sangre de ese E animal, quando o sangue daquele animal fluía, era perdonado el pecado del hombre, o pecado do homem era perdoado, porque él había muerto en lugar de mí. porque ele tinha morrido no meu lugar. Esto era el sacerdocio, Isso era sacerdócio, esto era el sacrificio. isso era sacrifício. Pero hay un problema con este sacerdocio. Mas tinha um problema com esse sacerdócio. Yo podía pecar, Eu poderia pecar, el sacerdote hacía esto o sacerdote fazia isso, y yo era libre de pecado. e eu seria então livre do meu pecado. ¿Hasta cuándo? Mas até quando? Hasta la próxima vez que yo pecara. Até a próxima vez que eu viesse a pecar. ¿Y cuándo peca el hombre? E quando o homem peca? Siempre peca. Ele sempre peca. Animal tras animal tras animal. Então o sacerdote precisava sacrificar animal atrás de animal atrás de animal. Y el pecado nunca se terminaba. E o pecado nunca se acabava. Entonces, Dios, ¿qué mensaje está dando a través de esto? Então que mensagem Deus está dando através disso? Con estos sacerdotes no se puede resolver el pecado. Com esses sacerdotes o pecado não será resolvido. Pero vendrá un verdadero sacerdote, Mas virá o verdadeiro sacerdote, el verdadero ungido. o verdadeiro ungido. Y él sí será capaz de limpiar el pecado de todas las personas. E este será capaz de limpar o pecado de todas as pessoas. Tiene que esperar a ese Mesías. Você precisará aguardar esse Messias. Él resolverá su pecado. Ele resolverá o seu pecado. Este es el mensaje de todo el Pentateuco de Moisés. Essa era a mensagem de todo o Pentateuco de Moisés. Luego nosotros vemos los libros históricos. E logo depois nós vemos os livros históricos. Y los libros históricos mayormente hablan de los reyes. E de forma maior, os livros históricos falam a respeito dos reis. Y los reyes tenían un trabajo muy importante. E os reis, eles tinham um trabalho muito importante. El pueblo de Israel había salido de Egipto, como ustedes se acuerdan. Vocês se recordam que o povo de Israel tinha saído do Egito? Había estado 40 años en el desierto, Ele tinha estado 40 anos no deserto, pero al final entran a la tierra de Canaán. mas no final ele entra na terra de Canaã. El problema con la tierra de Canaán es que no es una tierra vacía, O problema é que a terra de Canaã não era uma terra vazia. ya tenía moradores. Já tinham moradores. Y los israelitas tenían que pelear contra esos moradores para asegurar su tierra. E os israelitas tiveram que lutar contra aqueles moradores para poderem tomar aquela terra. Y Dios levanta reyes para defender al pueblo. E Deus então levanta reis para defenderem aquela terra. El trabajo principal de un rey era defender a su pueblo. O principal trabalho de um rei era defender a sua terra. Era un guerrero. Ele era um guerreiro. Y siempre la Biblia tiene un criterio con los reyes. E a Bíblia sempre teve um critério com os reis.
Siempre cuando la Biblia habla de los reyes, habla si fueron buenos delante de Dios o si fueron malos delante de Dios. Sempre que a Bíblia fala dos reis, ela fala se eles foram bons diante de Deus ou maus diante de Deus. Porque al final la victoria no viene de la fuerza de nuestro brazo. Porque ao final a vitória não vinha pela força do nosso braço. Si alguien es agradable a Dios, Se alguém é agradável a Deus, Dios es quien da la victoria. Deus é quem dá a vitória. No somos nosotros. Não somos nós. Y los reyes demuestran eso. E com os reis, isso era demonstrado. El asunto es que la mayoría de los reyes eran malos delante de Dios. Acontece que a maioria dos reis eram maus diante de Deus. Y habían reyes buenos también. Habían reyes buenos también. Mas haviam reis bons também. Y eran reyes mejor que cualquiera de nosotros. E eram reis melhores do que qualquer um de nós. Josías, por ejemplo, Osias, por exemplo, el rey Ezequías, o rei Ezequias, el rey Usías, o rei Uzias, todos fueron muy buenos. todos foram muito bons. El mejor de todos fue David. O melhor de todos foi Davi, Fue un rey muy bueno, que foi um rei muito bom. pero David no fue perfecto. Mas Davi não foi perfeito. Ninguno de los reyes fue perfecto. Nenhum dos reis foi perfeito. Eran muy buenas personas, Eles eram muito boas pessoas, pero no eran suficientes para derrotar al verdadero enemigo. mas não eram suficientes para derrotar o verdadeiro inimigo. Porque nuestros enemigos no son las personas. Porque os nossos inimigos não são as pessoas. El verdadero enemigo es Satanás. O verdadeiro inimigo é Satanás. ¿Cuál era el mensaje de Dios a través de todo esto? Qual era a mensagem de Deus a respeito de tudo isso? Lo que tú necesitas no son reyes como ellos. O que você necessita não são de reis como esse. Tú necesitas a un verdadero rey que pueda derrotar a tu enemigo. Você precisa de um verdadeiro rei que possa derrotar o teu inimigo. Alguien que pueda derrotar a Satanás. Alguém que possa derrotar Satanás. ¿Quién va a ser ese verdadero rey que derrote a Satanás? E quem será esse verdadeiro rei que derrotará Satanás? El Cristo, O Cristo, el Mesías, o Messias, el ungido. o ungido. Él será el verdadero rey. Esse é o verdadeiro rei. Él vendrá. Ele virá. Ese era el mensaje de los libros históricos. Essa era a mensagem dos livros históricos. Los libros proféticos son la última parte del Antiguo Testamento. Os livros proféticos são a última parte do Antigo Testamento. Y los libros proféticos hablan del mensaje de los profetas. E os livros proféticos falam da mensagem dos profetas. ¿Qué hacía un profeta? O que fazia um profeta? Él escuchaba la voz de Dios Ele escutava a voz de Deus y comunicaba la voz del pueblo. e comunicava a palavra de Deus ao povo. Era un puente entre Dios y el pueblo. Ele era uma ponte entre Deus e o povo. Pero el mensaje de los profetas de Dios siempre era el mismo. Mas a mensagem dos profetas de Deus sempre era a mesma. Pueblo de Dios, arrepiéntete. Povo de Deus, se arrependa. No estés más en ese camino. Não andem mais por esse caminho. Regresa a Dios. Regressem a Deus. Porque Dios quiere estar contigo. Porque Deus quer estar contigo. Dios te quiere perdonar. Deus quer te perdoar. Pero regresa a Él. Pero regresa a Ele. Mas regresse a Ele. Siempre era el mensaje de los profetas. Sempre era essa a mensagem dos profetas. De una manera, todos hablaban de manera diferente, pero siempre ese era el mensaje. Eles falavam de maneiras diferentes, mas sempre era essa a Hay mensagem. un mensaje de reconciliación Uma mensagem de reconciliação. para que el hombre pudiera regresar a Dios. Para que o homem pudesse regressar a Deus. Pero había un problema con los Mas profetas. acontecia um problema com os profetas. Los profetas hablaban de muchas maneras. Os profetas falavam de muitas maneiras. Incluso mostraban a través de su vida el mensaje. Inclusive mostravam através da sua própria vida a mensagem. Pero la gente no quería oír. Mas as pessoas não queriam ouvir. ¿Saben qué quería escuchar la gente? Sabe o que as pessoas queriam escutar? Tranquilo, Dios te va a bendecir. Tranquilo, Deus vai te abençoar. No, esto que te está pasando solo es un momento. Não, isso que está passando é somente um momento. Ay, el cautiverio ya va a pasar. Não, o cativeiro já vai passar. No, Dios te va a dar pan, te va a dar vino. Não, Deus vai te dar pão, Deus vai te dar Y vinho. Dios te va a hacer feliz. Deus vai te fazer feliz. Dios va a cumplir tus sueños y tus metas. Deus vai cumprir os teus sonhos, as tuas metas. Esto quería escuchar la gente. É isso que as pessoas escutam. Pero el mensaje de Dios no era ese. Mas a mensagem de Deus não é essa. Era regresa a mí. E sim, regressem a Tú necesitas estar. Necesita com Deus. No es que ya estés con Dios. No es que ya estés con Dios. No es que ahora ya estés con Dios. Não é que agora você já esteja com Deus. Necesitas regresar. Você precisa regressar. Necesitas estar con Dios de forma genuina. Você precisa estar com Deus de forma genuína. Para que Mas as pessoas, eso ocurría en el tiempo de los profetas. é isso que acontecia no tempo dos profetas. Los profetas no podían reconciliar al hombre con Dios. Os profetas não podiam reconciliar o homem com Deus. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de esto? Qual era a mensagem de Deus através disso? Esos profetas no. Esses profetas não, Pero
todos los profetas hablaron de un verdadero profeta. Mas todos os profetas falaram de verdadeiro profeta. Alguien que convertiría nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Alguém que converteria o nosso coração de pedra num coração de carne. Alguien que nos regresaría hacia Dios. Alguém que faria a gente regressar a Deus. Este era el mensaje de todos los profetas. Essa é a mensagem de todos os profetas. ¿Quién es este que nos va a regresar a Dios? E quem é esse que vai fazer a gente regressar a Deus? El Mesías. O Messias, el Cristo. O Cristo. Él nos va a regresar a Dios. Ele vai nos reconciliar com Deus. Resumiendo esta parte. Então, resumindo essa parte, ¿Por qué el Cristo? por que o Messias? Porque Él tenía que ser el ungido. Porque ele precisaria ser o ungido. Porque Él tenía que cumplir tres cosas importantes. Porque ele teria que cumprir três coisas importantes. Él tendría que resolver el pecado. Ele teria que resolver o pecado. Él tiene que derrotar a Satanás. Ele tem que derrotar Satanás. Y Él nos tiene que acercar a Dios. E ele teria que nos reconciliar com Deus. Él tendría que ser el verdadero sacerdote, rey y profeta. Ele teria que ser o verdadeiro rei, profeta e sacerdote. Y cuando nos encontramos con ese Cristo, Quando nós nos encontramos com esse Cristo, todo está bien. tudo está bem. Todo está resuelto. Tudo está resolvido. Por eso la Biblia continuamente habla Por isso a Bíblia continuamente fala solamente del Cristo. somente de Cristo. Que es necesario que nos encontremos con el Cristo. Que é necessário que nós nos encontremos com o Cristo. Que es necesario que creamos en el Cristo. Que é necessário que nós venhamos a crer no Cristo. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Você se recorda da mulher samaritana? Yo creo que no era una mujer muy dedicada a la iglesia. Eu acredito que ela não era uma mulher muito dedicada à igreja. Tenía 5 maridos Ela tinha 5 maridos y uno que no era su marido. e um ainda que não era seu marido. Pero ella le dice a Jesús: Mas ela disse a Jesus: cuando venga el Mesías llamado el Cristo, quando vier o Messias chamado Cristo, Él nos declarará todas las cosas. ele nos revelará todas as coisas. Aún la mujer samaritana sabía que cuando viniera el Mesías todo se iba a resolver. Ainda que essa mulher samaritana soubesse que quando o Messias viesse, tudo seria resolvido. Aún la mujer samaritana creía así. Ainda essa mulher samaritana, ela cria assim. Eso significa que todas las personas de Israel que conocían la Biblia esperaban al Mesías. Isso significa que todas as pessoas de Israel, eles aguardavam a vinda do Messias. Y la Biblia nos da señales. E a Bíblia nos dá sinais. ¿Quién será el Mesías? Quem será o Messias? ¿Cómo se puede conocer quién es el Mesías? Como você pode conhecer quem é o Messias? Había ciertas señales. Haviam certos sinais. Por ejemplo, el Mesías tendría que nacer de una virgen, como leímos. Por exemplo, o Messias teria que nascer de uma virgem, como já lemos. Tenía que nacer en Belén. Teria que nascer de Belém. Tenía que ser del linaje de Abraham y de David. Teria que ser da linhagem de Abraão e de Davi. Él tenía que hablar en parábolas. Ele teria que falar por parábolas. Tenía que caminar sobre el agua. Ele teria que caminhar sobre a água. Él tenía que ser traicionado por sus amigos. Ele teria que ser traído pelos seus amigos. Tendría que ser vendido por 30 piezas de plata. Ele teria que ser vendido por 30 moedas de prata. Él tendría que morir sobre un madero. Ele teria que morrer sobre o madeiro. Tendría que ser maldito sobre un madero. Ele teria que ser amaldiçoado, maldito sobre o madeiro. Su ropa iba a ser repartida en suertes. Suas vestes seriam repartidas em sortes, Pero ninguno de sus huesos se iba a romper. mas nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Él moriría en la cruz Ele morreria na cruz y sería enterrado en la tumba de un rico. e seria enterrado na tumba de um rico, Pero no pasaría ahí la eternidad. mas ele não passaria lá a eternidade. Tendría que resucitar. Ele teria que ressuscitar, Tendría que ascender a los ele cielos teria que ascender aos céus y tendría que dar dones a los hombres. e teria que dar dons aos homens. Esas son algunas profecías. Essas são algumas profecias. En toda la Biblia Dios nos da más de 300. Em toda a Bíblia, Deus nos dá mais de 300. Aquel que cumpla estas más de 300 profecías, Aquele que cumprisse essas mais de 300 profecias, ese es el Cristo. esse seria o Cristo. Ese es el Mesías. Esse é o Messias. Por eso la gente de Israel, Por isso as pessoas em Israel, ellos esperaban. eles aguardavam. ¿Quién cumpliría todo esto? Quem cumpriria tudo isso? ¿Quién es aquel en cuya la Biblia, en quien se cumple la Biblia? Quem é aquele ao qual se cumpre a Bíblia? Y muchas personas dijeron que ellos eran el Cristo.
E muitas pessoas falaram ser o Cristo. Pero 2000 años atrás Mas há 2000 anos atrás, vino alguien llamado Jesús. veio alguém chamado Jesus. Y lo curioso de Jesús E o curioso de es Jesus que toda su vida se fueron cumpliendo las profecías. é que em toda a sua vida foram se cumprindo as profecias. Jesús hizo cosas muy extrañas durante su ministerio. Jesus fez coisas muito estranhas em seu No ministério. solamente salvó a la gente, Não somente salvar as pessoas, no solamente dijo palabras bonitas. não somente ele veio falar palavras bonitas. A veces hay cosas un poco extrañas en la vida de Jesús. Às vezes ocorreram coisas um tanto estranhas na vida de Jesus. Por ejemplo, ustedes saben que Jesús decía, si alguien te golpea la mejilla, dale la otra. Por exemplo, Jesus dizia: se alguém te golpear a face, dê a outra. ¿Verdad? Pero él entra al templo un día. Em um dia ele entrou no templo Y él vio que el templo era prácticamente un mercado. e ele viu que o templo era praticamente um mercado. Animales en todo lado, Havia animais em todo lado, la gente cambiando dinero. as pessoas trocando, Y vio que no era agradable. e ele viu que isso não era agradável. ¿Y Jesús allí qué hizo? E o que Jesus fez? ¿Dio la otra mejilla? Jesus deu outra face? No. Não. Dios levantó todas las mesas. Jesus levantou todas as mesas. Él sacó un látigo Ele pegou como um chicote y empezó a golpear a todos e ele começou a acertar para sacarlos del templo. para tirarem eles do templo. ¿Por qué Jesús se enoja? Porque Jesus era homem. ¿Por qué Jesús se enoja? Desculpe. Porque Jesus fica bravo. ¿Acaso la ira le ganó a Jesús? ¿Acaso la ira le ganó a Jesús? Por causa- será que por acaso a ira tomou conta de Jesus? No es así. Não é assim. Los discípulos viendo esta escena, Os discípulos enxergando essa cena, ellos se acordaban de que la Biblia dice que el celo de la casa de Jehová tiene que consumir al Mesías. Los discípulos veían esto os discípulos viram isso y ellos se acordaban e eles se recordaram que la Biblia dice en los Salmos que a Bíblia nos diz nos Salmos que cuando viniera el Mesías, quando o Messias viesse, el celo de la casa de Jehová lo consumiría. no seio da casa de Jeová o consumiria. Jesús no fue vencido por la ira. Jesus não foi consumido pela ira. Él estaba mostrando que Él es el Mesías. Ele estava mostrando que ele era o Messias. O por ejemplo, Como por exemplo, ¿será que Jesús sanó todas las enfermedades de todas las personas? será que Jesus salvou todas as enfermidades de todas as pessoas? ¿Qué dice usted? O que você pensa? ¿Sanó a todos? Ele curou a todos? Hubo una ocasión Houve uma ocasião en donde su amigo Lázaro estaba enfermo onde o seu amigo Lázaro estava enfermo. y la gente le avisa a Jesús y la gente le dice a E as Jesús, pessoas falam a Jesus disso. le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, Dizem: o teu amigo Lázaro está enfermo. ve a sanarlo por favor. Vá curá-lo, por favor. Pero Jesús no va. Mas Jesus não foi. Él espera 4 días para que Lázaro muera, Ele esperou 4 dias até chegar a Lázaro. para que Lázaro se muera. Aguardou 4 dias para que Lázaro morresse. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué Jesús es malo? Porque Jesus é mau? Jesús tenía que demostrar que Él es la resurrección y la vida, Jesus precisava provar que ele era a ressurreição e a vida. porque Él es el Cristo. Porque ele é o Cristo. Su objetivo no solamente era sanar a la gente, Sobre ele não tinha o objetivo de somente curar as pessoas, sino que era que la gente creyese que Él es el Cristo. e sim que as pessoas crescem que ele era o Cristo. Todo el ministerio de Jesús fue así. Todo o ministério de Jesus foi assim. Fue para demostrar que Él es el Mesías. Foi para demonstrar que ele era o Messias. Y al final de todo lo que Él hizo, E ao final de tudo aquilo que ele fez, Él en la cruz y en la resurrección, na cruz e na ressurreição, Él hizo la obra del Mesías. ele cumpriu a obra do Messias. Vamos por favor a Hebreos capítulo 2 versículo 14. Vamos, por favor, ao livro de Hebreus, capítulo 2 versículo 14. Hebreus 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. La Biblia nos dice que Él participó de la muerte A Bíblia diz que ele participou da morte para destruir al diablo. para destruir o diabo.
Todas las fuerzas del diablo todas as obras do diabo fueron destruidas completamente allí en esa cruz. foram destruídas completamente naquela cruz. Jesús participó de la muerte. Jesus participou da morte. Él venció al que tiene el poder de la muerte. Ele venceu aquele que tinha o poder da morte. Él tomó las llaves de la Ele muerte tomou as chaves da morte y se levantó con vida. e se levantou com vida. Jesús, ¿qué hizo en la cruz? E o que Jesus fez na cruz? Él venció a Satanás. Ele venceu Satanás. Completamente derrotó al que tiene el imperio de la muerte. Completamente ele derrotou aquele que tinha o império da morte. Él es el verdadero rey que puede derrotar a Satanás. Ele é o verdadeiro rei que pode derrotar Satanás. Y lo hizo completamente. E ele fez isso completamente. Vamos a Hebreos capítulo 9 Vamos a Hebreus 9. y vamos a ver el versículo 12, por favor. E vamos ao versículo 12, por favor. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. La Biblia nos dice que Él derramó su sangre en la cruz. A Bíblia nos diz que ele derramou o seu sangue na cruz. Yo tenía que morir en esa cruz. Eu teria que morrer naquela cruz. Yo era merecedor de la muerte Eu era merecedor da morte, por todo el pecado en mí. por todo o meu pecado. Pero todo el pecado que estaba en mí, Él se lo llevó. Mas todo o pecado que estava em mim, ele levou sobre si. Y Él lo cargó en la cruz. E ele carregou na cruz. Dios tuvo la ira, Dios derramó su ira con Él. Deus derramou a sua ira sobre ele. Y por eso Él pagó por el precio de todo E pecado. por isso ele pagou o preço de todo o pecado. Dios mismo derramó su sangre por usted y por mí. Deus mesmo derramou o seu sangue por você e por mim. Glória a Deus. Completamente hizo una eterna redención. Completamente ele fez uma eterna redenção. No es un sacrificio que tenga que ser repetido, O nosso sacrifício não precisa ser repetido, sino que Él lo hizo de una vez, e sim que ele fez isso já de uma vez, perfectamente, perfeitamente, eternamente. eternamente. La sangre de Jesús es suficiente O sangue de Jesus é suficiente para que todo el pecado del hombre para que todo o pecado do homem pueda ser resuelto. possa ser resolvido. Pasado, Passado, presente, presente, futuro, futuro. todo está resuelto en la sangre de Cristo. Tudo está resolvido no sangue de Cristo. Esto no es licencia para pecar. Mas isso não nos dá licença para pecarmos. Nosotros seguimos fallando, Nós seguimos falhando. seguimos siendo indiferentes al mensaje de Dios, Seguimos sendo indiferentes à mensagem de Deus. seguimos siendo pecadores, Seguimos sendo pecadores. seguimos siendo carentes. Seguimos sendo carentes. Y Dios, cuando nos ve, debería de ver todo nuestro pecado. E Deus, quando nos vê, deveria ver todo o nosso pecado. Pero ahora Dios ya no mira nuestro pecado. Mas agora Deus já não vê mais o nosso Dios pecado. se olvida de nuestro pecado. Deus, ele não... Se olvida de nuestro pecado. Es que se Como? Não se recorda do nosso pecado? Ouvida. Amém. esqueceu de nuestro pecado. Amém. O pastor já tinha explicado isso. Ele não se esqueceu do nosso pecado. Sino que ahora Él ve la sangre de Cristo en nosotros. Mas agora, o que ocorre é que ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Jesús fue justo toda su vida. Jesús fue justo toda su vida. Jesus, ele justificou toda a nossa vida. No, Él fue justo toda su vida. Ele sofreu justiça. Él fue justo. Jesus foi justo em toda a sua vida, Pero Él fue condenado en esa cruz. mas ele foi condenado nessa cruz. Nosotros no fuimos justos toda nuestra vida, Nós não fomos justos toda a nossa vida, pero nosotros somos salvos en esa cruz. mas nós fomos salvos nessa cruz. Todo el pecado Todo pecado está resuelto está resolvido por el Cristo. pelo Cristo. Él derramó su sangre para Ele hacerlo. derramou o seu sangue para isso. Por eso Él es el verdadero sacerdote Por isso ele é o verdadeiro sacerdote que quita todo el pecado del que mundo. tira todo o pecado do mundo. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, Vamos a Hebreus capítulo 10, versículo 19 al 20. versículo 19 ao 20. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. La Biblia nos dice que el velo fue partido. A Bíblia nos diz que o véu foi partido, Como usted lo sabe, como você já sabe, en el lugar santo de santos, no lugar santo dos santos. este era el único lugar que tenía la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Esse era o lugar que tinha
A presença de Deus somente nesse lugar Y no, no Antigo Testamento. y no cualquiera podía entrar, E não qualquer um podia entrar, porque la presencia de Dios es letal para el pecador. porque a presença de Deus é mortal para o pecador. Por eso es que tenía que haber un velo, Por isso que tinha que ter um véu, para que el hombre no muriese en la presencia de Dios. para que o homem não morresse na presença de Deus. Y aunque el hombre no moría, seguía separado de Dios E ainda que o homem não fosse separado de Deus por ese velo. por esse véu. Pero Jesús, cuando carga la cruz, Mas Jesus, quando ele foi levado para aquela cruz, Él partió el velo. ele partiu o véu. Esta pared divisoria entre nosotros y Dios fue completamente partida. Essa parede divisória que nos separa de nós e do nosso Deus foi derrubada. Dios está abriendo el camino para que estemos con Él. Deus está abrindo o caminho para que nós possamos estar com Ele. No solamente fue el velo del templo, E não somente foi o véu do templo, sino que la carne de Jesús tuvo que ser rasgada. senão que a carne de Jesus teve que ser rasgada. Jesús tuvo que ser partido para que yo pasara por medio de Él. Jesus teve que ser partido para que eu pudesse passar por meio dele. Porque solamente a través de Jesús yo tengo entrada al Padre. Porque somente por intermédio de Jesus eu tenho acesso ao Pai. Él abrió el camino. Ele abriu o caminho. Él me reconcilia con Dios. Ele me reconcilia com Deus. Por eso Él es el verdadero profeta. Por isso ele é o verdadeiro profeta. No lo hizo con palabras solamente. Ele não fez isso somente com palavras. Él hizo una eterna redención para que el hombre pueda estar con Dios. Ele fez uma eterna redenção para que o homem pudesse estar com Deus. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz. É isso que Jesus fez naquela cruz. Esto es lo que pasó en la resurrección. É isso que aconteceu na ressurreição. Resumiendo todo esto que hemos dicho, Resumindo tudo isso que temos dito, ¿cuál es el Evangelio? qual é o Evangelho? ¿Por qué es que nosotros no podemos evangelizar? Por que nós não conseguimos evangelizar? Porque esta verdad, Porque essa verdade que Jesús es el Cristo, de que Jesus é o Cristo no golpea nuestro corazón. No golpea nuestro corazón. não afeta, não golpeia o nosso coração. El problema del hombre es una cosa, mis hermanos. O problema do homem é um só, meus irmãos. El problema de Brasil es una cosa. O problema do Brasil é um só. No es la droga, Não é a droga, no es la política, não é a política, no es la economía. não é a economia. El verdadero problema que tiene el hombre O verdadeiro problema que o homem tem es que está separado de Dios é que ele está separado de Deus por causa del pecado y de Satanás. por causa do pecado e de Satanás. Y la iglesia tiene que dar respuesta a esto. E a igreja precisa dar resposta a isso. Si usted entiende que ese es el problema, Se você entende que esse é o problema, ¿cómo se va a resolver? como você irá resolver? No se puede resolver solamente con positivismo. Não se pode resolver apenas com positivismo. No por una experiencia puedo resolver este problema. Não por causa de uma experiência eu posso resolver esse No problema. es con inteligencia que se resuelve el problema. Não é por causa da minha inteligência que se resolve esse problema. Necesito ir a Dios. Eu preciso ir a Deus. Necesito que Dios me dé la Eu respuesta. preciso que Deus me dê a resposta. Y Dios nos da una respuesta E solamente. Deus nos dá somente uma resposta. El Cristo, O Cristo, el verdadero Rey, o verdadeiro rei, que venció a Satanás. que já venceu Satanás. El verdadero O sacerdote, verdadeiro sacerdote, que ya venció el já pecado. venceu o pecado. El verdadero O profeta, verdadeiro que profeta, nos reconcilia con Dios. que nos reconcilia com Deus. Esto lo hizo Jesús. Isso é o que fez Jesus. No es una promesa que no se ha cumplido. Não é uma promessa que ainda não se cumpriu. Hace 2000 años se cumplió. Há mais de 2000 anos se cumpriu. En la cruz y en la resurrección. Na cruz e na ressurreição, Ese problema fue resuelto. esse problema foi resolvido. Hablamos de que somos como doctores espirituales. Falamos que somos como doutores espirituais. Tenemos que diagnosticar bien, Temos que diagnosticar bem, pero también tenemos que dar la respuesta correcta. mas também temos que dar a resposta correta. Mucha gente cree en Jesús. Muitas pessoas creem em Jesus. Y usted puede decir en este momento, E vocês podem dizer nesse momento: todo esto que oímos hoy, tudo isso que estudamos hoje, eso ya lo sabía. isso eu já sabia. Sí, ya lo había oído antes. Assim, isso eu já tinha ouvido antes. Es algo básico. Isso é algo básico. Mucha gente dice creer en Jesús, Muitas pessoas dizem crer nisso. pero ¿cómo estamos creyendo de verdad? Mas na verdade, como estamos crendo? Si Jesús es el Cristo, Se Jesus é o Cristo, Satanás está vencido. Satanás está vencido. Satanás está vencido en su vida, hermano. Satanás está vencido na sua vida, irmão. Glória a Deus. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo de Satanás? Então, por que temos tanto medo de Satanás? ¿Por qué cuando hay alguna manifestación de algún demonio, Por que quando há a manifestação de algum demônio, por qué no nos vamos al Cristo? por que não vamos a Cristo? ¿Por qué vamos más a nuestras prácticas? Por que nós vamos, na verdade, para as nossas práticas? ¿Creemos que Jesús es el Cristo o no? Cremos que Jesus é o Cristo ou não? Amém, glória a Deus. Contra el pecado.
contra o pecado. A veces en nuestra vida se manifiesta el pecado. Às vezes o pecado se manifesta na nossa vida. ¿Y qué hacemos en esa situación? E o que nós fazemos diante dessa situação? Vamos a la disciplina, Vamos à disciplina? vamos a otras prácticas, Vamos a outras práticas. pero no vamos a Cristo. Mas não vamos a Cristo. Para estar más cerca de Dios. Para estarmos mais próximos de Deus. Yo estoy seguro de que usted ha hecho esto en su vida. E que você possa estar seguro de estar fazendo isso na sua vida. Yo estoy seguro que esto usted ya lo ha hecho en su vida. Eu estou seguro de que você já tem feito isso na sua vida. Ah, yo quiero estar con Dios. Eu quero estar com Deus. Y entonces voy a alabar más. Então eu vou louvar mais. Voy a alabar con más sentimiento. Eu vou louvar com mais emoção. Voy a leer más la Biblia. Eu vou ler mais a Bíblia. Voy a orar más. Eu vou orar mais. Voy a ir a un retiro. Eu vou ir para um retiro. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo con la búsqueda de Dios. Todo para la búsqueda de Dios. Tudo para a busca de Deus. Y qué bueno que haga todo eso. E que bom que você faça tudo isso. Pero la Biblia nos sigue diciendo una cosa. Mas a Bíblia segue nos dizendo uma coisa. No hay varios caminos para Dios. Não há vários caminhos para Deus. Solo hay un camino para Dios. Somente há um caminho para Deus. Él es el camino. Ele é esse caminho. Él es la verdad y la vida. Ele é a verdade e a vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesús es el Cristo. Jesus é o Es Cristo. el único que nos permite llegar a Dios. O único que nos permite nos achegarmos a Deus. Pero nosotros no vamos a Él. Mas nós não vamos a Ele. Este es el asunto que hoy sufre la iglesia. Esse é o assunto que hoje a igreja sofre. Necesitamos regresar al Evangelio. Precisamos regressar ao Evangelho. Necesitamos creer el Evangelio. Precisamos crer no Evangelho. No se trata de tener más emociones. Não se trata de ter mais emoções. No se trata de la afiliación a una denominación. Não se trata de estarmos filiados a uma denominação. Dios de verdad existe. Deus na verdade existe. Y Dios quiere que se salve el mundo. E Deus quer salvar o mundo. Y Dios ha elegido a cada uno de la iglesia para poder hacerlo. E Deus está escolhendo cada um da igreja para fazer isso. Pero nosotros nos hallamos hoy indiferentes ante el llamado. Mas nós hoje nos achamos indiferentes a esse chamado. ¿Cómo vamos a poder salvar el mundo? Como vamos poder salvar o mundo? ¿Cómo se puede salvar Campo Bom? Como se pode salvar Campo Bom? No es con mi esfuerzo, Não é com meu esforço, no es con mi não práctica, é com minha prática. no es diciendo solamente, Jesús te ama, Não é somente dizendo Jesus te ama, sino que necesitamos dar el mensaje de la Biblia. e sim que nós necessitamos dar a mensagem da Bíblia. La Biblia nos dice que hay un problema. E a Bíblia nos diz que há um problema. El hombre está separado O homem está separado por el pecado y Satanás. por causa do pecado e Satanás. Pero Dios dio la solución. Mas Deus deu uma solução. Él dio a Cristo. Ele deu o Cristo. Y en la cruz y en la resurrección, E na cruz e ressurreição, Él terminó el problema. Ele acabou com o problema. Porque derrotó a Satanás, derrotó el pecado Ele derrotou o pecado. y Él nos reconcilió con Dios. E Ele nos reconciliou com Deus. Y estando con Dios, Estando com Deus, el hombre tiene una respuesta verdadera. o homem tem uma resposta verdadeira. Ese es el Evangelio. Esse é o Evangelho. Esta es la buena noticia. Essa é a boa notícia. Y esto es lo que se necesita compartir y restaurar en todo el mundo. E isso é o que precisa ser compartilhado e restaurado em todo o mundo. Ejército de Cristo. Ejército de Cristo. O exército de Cristo. ¿Cuál es la misión que tenemos? Qual é a missão que temos? Tenemos que salvar el mundo. Temos que salvar o mundo. Porque no somos llamados para vivir para nosotros. Porque não somos chamados para viver para nós mesmos. Dios no busca enamorarnos de las cosas de la tierra. Deus não nos colocou para morarmos nas coisas da terra. Y muchas veces vivimos como que sí. E muitas vezes vivemos como que sim. Vivimos como que Dios está ahí para cumplir mis metas y mis sueños. Vivemos como se Deus estivesse ali para cumprir em nós as nossas metas e sonhos. Pero es todo lo contrario. Mas é totalmente o contrário. Yo debo de hacer la voluntad de Dios. Eu é que preciso fazer a vontade de Deus. Yo debo de ser un siervo para lo que Dios desea. Para lo que Dios desea. Eu preciso ser um servo para o que Deus deseja. ¿Cómo puede salvar el mundo? Como pode salvar o mundo? ¿Qué falta para que salvemos al mundo? O que falta para nós salvarmos o mundo? Necesitamos el Evangelio. Necessitamos do Evangelho. Que Jesús es el Cristo. De que Jesus é o Cristo. Si usted puede creer esto, Se você pode crer nisso, Glória a Deus. todo está resuelto. tudo está resolvido. Si usted está con Dios, Se você está com Deus, todo está resuelto, ¿verdad? tudo está resolvido, na verdade. Se lo pongo de esta manera. Se lo explico de esta manera. Se eu te explico dessa maneira, Satanás está derrotado, ¿verdad? Satanás está derrotado, na verdade. Aleluia. El pecado tiene solución, ¿verdad? O pecado tem solução, não é verdade? Y estamos con Dios, ¿verdad? Estamos com Deus, na verdade. Y
si estamos con Dios, Se estamos com Deus, si el Señor es mi pastor, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. Glória a ¿De Deus. verdad que es así en nuestra vida? ¿De verdad es así en nuestra vida? E é verdade que isso está assim na nossa vida? Muchas veces vivimos como que si eso no fuera así. Muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse assim. Vivimos pidiéndole a Dios. Vivemos pedindo para Deus. Dios, haz algo con esta situación. Ah, Senhor, dá uma solução para isso. Señor, necesito esto. Ah, Senhor, eu preciso disso. Que bendigas a mi familia. Que bendigas a mi familia. Que tu abençoe minha família. Señor, necesito que tú me sanes. Senhor, eu preciso que tu me cure. Ah, Señor, necesito prosperidad en mi negocio. Senhor, eu preciso de prosperidade no negócio. Necesito esto, necesito Eu aquello. preciso de uma coisa, preciso de outra. Generalmente así oramos en la iglesia, ¿verdad? Geralmente é assim que nós vamos à igreja, na verdade. En la iglesia católica, ¿sabe cómo ora la gente? A igreja católica, você sabe como oram aquelas pessoas? Señor, necesito esto. Senhor, eu preciso disso. Bendice mi trabajo Senhor, abençoe meu trabalho. y mi familia. E a minha família. Dame salud Me dá saúde. y mis E hijos. meus filhos. Así oran los católicos. Assim oram os católicos. ¿Sabe cómo ora un musulmán? Sabe como ora o muçulmano? Mi familia, Minha família. mi negocio, Meu negócio. mi salud Minha saúde. y mis hijos. Meus filhos. ¿Sabe cómo ora un budista? Sabe como ora o budista? Creo que ya saben. Creio que você já sabe. ¿Por qué hoy el cristiano tiene la misma fe que un idólatra? Por que hoje o cristão tem a mesma fé que o idólatra? Verdade, Senhor. Usamos a Jesús para nuestras cosas. Usamos Jesus para as nossas coisas. Creemos que Él sea el Cristo. Não cremos que Ele é o Cristo. No creemos que esté todo terminado en la cruz. Não cremos que tudo já foi consumado naquela cruz. Sino creemos que todavía falta algo. E sim, nós cremos que ainda falta alguma Sí, coisa. la cruz y la resurrección es buena. Sim, a cruz e a ressurreição. Pero lo que de verdad necesito es más de esto. Mas na verdade o que eu preciso é de mais disso. Más de aquello. Mais daquilo. Esta es la fe que tenemos hoy. Essa é a fé que temos hoje. Y por eso oramos igual que los idólatras. E por isso oramos igual aos idólatras. Los idólatras oran para hacer un trueque con Dios. Os idólatras oram para fazer uma troca com Deus. Dios, yo te doy mi tiempo. Deus, eu te dou meu tempo. Yo te doy mi devoción. Eu te dou minha devoção. Y tú me das lo que lo que yo te pido. E tu me das aquilo que eu te peço. Eso hacen los idólatras. Isso é o que fazem os idólatras. Y si nuestra fe es así, E se a nossa fé é assim, no podremos salvar el mundo. não conseguiremos salvar o mundo. No somos salvos Não somos salvos si creemos de esa forma. se nós cremos dessa forma. Una vez más les digo, Uma vez mais eu vos digo, Jesús es el Cristo. Jesus é o Cristo. Él terminó con el problema. Ele acabou com o problema. Derrotó ya a Satanás. Ele já derrotou Satanás. Ya es Él la solución del pecado. Ele já foi a solução para o Ya pecado. abrió un camino para que estemos con Dios. E ele já abriu um caminho para estarmos com Y Deus. si usted está con Dios, Se você está com Deus, ¿cuál es el problema? qual é o problema? ¿Qué más necesita? O que mais você precisa? Dios ya entregó a su Hijo. Deus já entregou o seu filho. Dios ya le dio un camino para estar con Él. Já abriu um caminho para estarmos com Ele. ¿Qué más necesitamos? O que mais necessitamos? ¿Se acuerdan de Mateo 6? Você se recorda de Mateus 6? Miren a las aves del cielo. Olhe para as aves do céu. No trabajan. Elas não Y trabalham. el Señor las alimenta. E o Senhor as alimenta. Miren la grama. Você vê a grama? Ellas no hilan, Elas no hacen ropa, não fazem roupa. pero ellas están vestidas más esplendorosamente que toda la corte de Salomón. Mas eles estão vestidos mais esplendorosamente do que tudo no tempo de Salomão. Y si Dios alimenta a las aves y a la grama, E se Deus alimenta as aves e os lírios, ¿acaso no se encargará de usted? você não é muito mais agradável? ¿Acaso usted no vale más que un pájaro y que la grama? Você não vale muito mais do que os pássaros ou a vegetação? Por lo tanto, Portanto, buscad primeramente el reino de Dios. buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Todo lo demás os será añadido. Todas as demais coisas serão acrescentadas. El punto aquí no está en el todas las demás cosas serán acrecentadas. O ponto aqui não é que as demais coisas serão acrescentadas. El punto aquí es busque primeramente el reino de Dios y su Aleluya. justicia, O ponto aqui é que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. porque Él ya se encargou de todo. Porque Ele já se encarregou de tudo. Como un ejemplo, Como exemplo, si usted tiene un hijo o una hija se você tem um filho ou uma filha, y este hijo o esta hija le dice, e esse filho ou filha lhe dizem: mamá, papá, ¿qué vamos a hacer con el dinero de la luz? mamãe, papai, o que nós vamos fazer para pagar a luz? ¿Cómo vamos a pagar el agua? Como nós vamos pagar a água? Ay, ¿cómo vamos a pagar la casa? Como nós vamos pagar a nossa Estoy casa? muy preocupado porque no sé cómo vamos a hacer con ese dinero. Eu estou muito preocupado
preocupado com o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro. ¿Usted ha visto un niño hacer eso? Você já viu uma criança fazer isso? Eso sería ridículo. Não, isso seria ridículo. No tiene sentido. Não tem sentido. El padre es el que tiene todo eso pensado. É o pai que já tem tudo isso planejado. ¿Qué tiene que hacer el niño? O que a criança precisa fazer? El niño no necesita preocuparse de eso. A criança não precisa se preocupar com isso. El niño tiene que estudiar, A criança precisa estudar. tiene que obedecer y agradar a su padre. A criança tem que obedecer e agradar ao seu pai. Eso es lo que tiene que hacer el niño. É isso que a criança precisa fazer. Nosotros somos iguales. Nós também somos iguais. Dios sabe que vamos a comer, Deus sabe o que nós vamos comer, y que vamos a tomar y que vamos a vestir. o que vamos tomar, o que vamos vestir. Dios lo sabe. Deus sabe. Él es un buen padre. Ele é um bom pai. Todo lo tiene bajo control. Tudo ele tem debaixo do seu controle. Usted no se preocupe por esas cosas. Você não deve se preocupar com essas coisas. La energía de su vida no debe de estar enfocada en esas cosas. A energia da sua vida não deve estar enfocada nessas coisas. Debe de estar enfocada en qué le agrada al Padre. Deve estar focado naquilo que agrada ao Pai. Glória a Deus. Terminemos con estos versículos. Vamos acabar com esses versículos. Vamos por favor a Juan 6, Vamos a João 6, 39 y 40. 39 e 40. Por favor. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Ok, hay que hacer lo que es agradable a Dios. Ok, Hay que hacer lo que es agradable a Dios. temos que fazer o que é agradável a Deus. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qual é a vontade de Deus? La Biblia dice, A Bíblia nos diz, y Jesús lo explica, e Jesus nos explica, que ninguno de los que les es dado a Jesús se pierda. que nenhum que nos foi dado por Jesus se perca. Esa es la voluntad de Dios. Essa é a vontade de Deus. Eso tiene relación al evangelismo. Isso tem relação ao evangelismo. Y que todo aquel que ve al Hijo E que todo aquele que ver o Filho y cree en Él e crer nele pueda ser resucitado en el día posterior. possa ser ressuscitado no último dia. Eso tiene que ver con la fe en el Evangelio. Isso tem a ver com a fé no Evangelho. En pocas palabras, Em poucas palavras, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, a vontade de Deus. no es necesariamente, voy a ir a estudiar o voy a trabajar. Eu vou estudar ou eu vou trabalhar. Me tengo que casar con esta persona o con esta otra Eu persona. tenho que me casar com essa pessoa ou com aquela pessoa. No necesariamente es eso. Não necessariamente é isso. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. y que las personas crean el E Evangelio que as pessoas creiam no Evangelho para encontrarse de nuevo con Dios. para encontrar-se novamente com Deus. Esa es la voluntad de Dios. Essa é a vontade de Y Deus. si usted conoce que esta es la voluntad de Dios, Se você conhece que essa é a vontade de Deus, ¿en qué tiene que ser su enfoque? em que tem que ser o seu enfoque? Tiene que ser creer el Evangelio Tem que ser crer no Evangelho y predicar el Evangelio. e pregar o Evangelho. Es simple. É simples. La iglesia primitiva hacía esto A igreja primitiva fazia isso todos los días, todos os dias. por los templos y por las casas. Pelos templos e pelas No casas. cesaban de enseñar y de predicar Não cessavam de ensinar e pregar que Jesús es el Cristo. que Jesus é o Cristo. Y Dios los usó grandemente. Y Dios los usó grandemente. E Deus os usou grandemente. Y hoy, E hoje, ¿qué hay de nosotros? o que acontece conosco? ¿Quién va a salvar a Campo Bom? Quem vai salvar Campo Bom? Porque acontece algo. Porque acontece algo. Podemos hoy haber hablado mucho tiempo, Podemos hoje ter falado muito tempo, muchas cosas buenas y correctas, muitas coisas boas e corretas, y después ir a casa e depois ir para casa y seguir igual. e seguir igual. Acostumbramos eso, Nos acostumamos a isso. pero no puede ser así. Mas não pode ser assim. Dios desea a alguien que le crea. Deus deseja alguém que creia. ¿Cómo se puede salvar Campo Bom? Como se pode salvar Campo Bom? Solo con el Evangelio. Somente com o Evangelho. ¿Y cuál es el E Evangelio? qual é esse Que Evangelho? Jesús es el Cristo. Jesus é o Cristo. Él resolvió todas las cosas Ele ya. já resolveu todas as coisas. Ya es Él la respuesta de Dios. Ele já foi a resposta de Deus. Necesitamos nosotros creer esta verdad Nós necessitamos crer nessa verdade y compartir esta verdad. e compartilhar essa verdade. Nadie puede compartir lo que no tiene. Ninguém pode compartilhar aquilo que não tem. De aquello que llena nuestro corazón, Daquilo que enche o nosso coração. de eso va a hablar nuestra boca. Disso a nossa boca vai falar. Así que, ejército de Cristo, Assim, exército de Cristo. Jesús es el Cristo. Jesus é o Cristo. Yo les pido que consideren esta palabra. E eu lhes peço que vocês considerem essa palavra. Agradezco su tiempo. Eu agradeço o seu tempo. Sé que no es un culto normal o no acostumbran tener culto este día. Eu sei que não é costume de vocês terem culto nesse dia. Y les agradezco su tiempo. E eu lhes agradeço esse tempo.
Por eso quiero que tomen esto en serio. Por isso eu quero que vocês tomem isso a sério. ¿Cómo se va a salvar Campo Bom? Como se irá salvar Campo Bom? Usted tiene que creer el Evangelio Você primero. precisa crer no Evangelho primeiro. Que Jesús es el Cristo. Que Jesus é o Cristo. Y cuando usted cree que Jesús es el Cristo, Quando você crê que Jesus é o Cristo, usted lo va a compartir naturalmente. você vai compartilhar isso naturalmente. Por ejemplo, yo les puedo contar de la... ¿Cómo se llama esa pizzería que fuimos? ¿Cómo? Cantón. Yo les puedo contar de allí. Bom, eu poderia lhes falar sobre a pizzaria que tem aqui. Sí, porque yo la he probado. Sim, porque eu provei. Y yo les puedo decir, es mejor que la pizza de Italia. E eu posso dizer a vocês que é melhor do que a pizza da Itália. Y le puedo dar muchos detalles de esa pizzería. E eu poderia dar a vocês muitos detalhes dessa pizzaria. ¿Por qué? Por quê? Porque yo probé, Porque eu provei, a mí me gustó. eu gostei, Yo estuve allí, ele esteve ali, yo comí allí. ele comeu ali. Por eso les puedo hablar de eso. Por isso ele pode falar a vocês Y les puedo convencer que vayan allá. e até convencer vocês de irem lá. Si yo no hubiera ido a esa pizzería, Mas se eu não tivesse ido naquela pizzaria, difícilmente les voy a hablar de eso. dificilmente eu poderia falar a vocês disso. Y aunque me pagaran para hablar de eso, E ainda que me pagassem para falar disso, no lo podría hacer bien. eu não poderia fazer muito bem. Con el Cristo es lo mismo. Com o Cristo é o mesmo. Glória a Deus. Si yo pruebo a ese Cristo, Se eu provo esse Cristo, si yo creo en ese se Cristo, eu creio nesse Cristo, si el Cristo es la respuesta para mí, se Cristo é a resposta para mim, nadie me tiene que decir que predique. ninguém tem que dizer a você que você tem que pregar. Yo voy a hablar de lo que creo. Você vai falar do que crê. Esto necesita Campo Bom. Isso precisa Campo Bom. Necesita ser llena del Evangelio. Precisa ser cheio do Evangelho. Pero empieza desde una persona que cree. Pero empieza desde una persona que cree. Mas começa por uma pessoa que crê Que Jesús es el Cristo. que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. Yo les animo al ejército de Cristo. E eu os animo, exército de Cristo. Disculpen por haber tomado mucho tiempo, Desculpe por ter tomado muito tempo, pero de esto depende su vida. mas isso depende da sua própria vida. De esto depende Campo Bom. Disso depende Campo Bom. De esto depende Brasil, Disso depende Ei, Brasil, glória a Deus. Sudamérica y el mundo. América do Sul e o mundo. Que alguien crea que Jesús es el Cristo. Que alguém creia que Jesus é o Cristo. Y yo oro por ustedes E eu oro por vocês, para que Dios pueda mostrar este evangelio a su vida. para que Deus possa mostrar esse Evangelho para a sua vida. Y cuando usted lo crea, E quando você queira crer, yo creo que haremos esta obra juntos. eu creio que nós faremos essa obra juntos. Tal vez yo no pueda estar en Brasil. Tal vez yo no pueda estar en Brasil. Talvez eu não possa mais estar no Brasil, Tal vez esté en otro lugar. talvez eu esteja em outro lugar, Pero simultáneamente ocurrirá esto en todo el mundo. mas simultaneamente isso ocorrerá em todo mundo. Las personas que creen predicarán. As pessoas que creem irão pregar, Y se llenará el evangelio, se llenará el mundo del evangelio. e o mundo será cheio do Evangelho. Y como leímos al principio, E como nós lemos no princípio, en Mateo 24:14, em Mateus 24:14, cuando el evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, quando o Evangelho do Reino for pregado a testemunho em todas as nações, entonces vendrá el fin. então chegará o fim. Entonces vendrá nuestro Señor. Então virá o nosso Senhor. Y hermanos, yo quiero ver a mi Señor. Irmão, eu quero ver o meu Senhor. Yo quiero encontrarme con Eu Él. quero me encontrar com Ele. Yo le conozco ahora, Eu me conheço agora, pero ese día será cara a cara. mas nesse dia será face a face. Y yo quiero verlo. E eu quero vê-lo. Quiero estar con mi Señor. Eu quero estar aqui. Quiero conocerle. Eu quero conhecê-lo. Y yo sé que usted también. Y yo sé que usted también. E eu sei que você também. Glória a Si Deus. usted quiere la venida del Señor, Se você quer a vida do Senhor, no se trata de quedarse sentado. não se trata de ficar sentado. Tenemos que predicar. Nós temos que pregar. Pero para predicar, Mas para pregar, tenemos que creer. temos que crer. Vamos a orar. Vamos orar. Señor, te agradecemos Senhor, te damos graças por este culto. por esse culto. Señor, permítenos escuchar de forma espiritual. Senhor, nos permite escutar de forma espiritual. Permítenos creer de forma espiritual. Permita-nos crer de forma espiritual. Que tú eres el Cristo. Que tu és o Cristo, El Hijo del Dios o viviente. Filho do Deus vivo. Y que todo fue resuelto en la cruz y en la resurrección. Que tudo já foi resolvido na cruz e na ressurreição. Señor, danos fe de verdad. Senhor, nos dá fé de verdade. Para que no estemos distraídos en las cosas de esta tierra, Para que nós não venhamos a ficar distraídos com as coisas dessa terra. sino que podamos saber cuál es la prioridad. Senão que nós possamos crer qual é a nossa prioridade. Darnos la vida para ti. Nos entregamos a nossa vida para Ti. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Nos ajuda, Senhor, a cada um de nós. Bendice al ejército de Cristo Abençoe o exército de Cristo. para que cada uno pueda creer, Para que cada um possa crer. para que cada uno pueda tener esta respuesta del Cristo profundamente en su corazón. Para que cada um possa receber essa resposta de Cristo profundamente em seu coração.
Señor, y usa sus vidas. Senhor, e usa cada um. Usa sus bocas Usa suas bocas para predicar el Evangelio. para pregar o Evangelho. No solamente en Capobón, Não somente em Campo Bom, sino en todas las regiones senão em toda a região y en todo el mundo. e em todo o mundo. Y que juntamente, E que juntamente nuestra generación, a nossa geração podamos ver tu venida, Señor. possamos ver a tua vinda, Senhor. Toda la honra y gloria sea solamente para ti. Toda honra e toda glória sejam somente para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, Em nome do nosso Senhor Jesus, que é o Cristo. hemos orado. Temos orado. Amén y amén. Amém e amém. Glória a Deus. Queria somente pedir desculpa pela tradução não ter sido tão boa assim, se teve um pouco de dificuldade realmente para que você pudesse compreender. Mas quero dizer que essa mensagem ela já está sendo pregada em mais de 86 nações, através de uma igreja não muito maior que essa. Uma igreja lá na Coreia do Sul, uma igreja da onde o pastor Lu veio, uma igreja que na verdade entendeu que é preciso crer e obedecer, mas que somente podemos obedecer se nós verdadeiramente crermos. E eles estão entregando as suas próprias vidas para que o mundo seja salvo e assim possamos atrair o regresso do nosso Senhor Jesus. Porque como compartilhamos somente com esse Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus foi pregado em toda a terra, em todas as nações, chegará ao fim. Crendo nessa promessa, no último pacto de Deus a ser cumprido, essa igreja tem se levantado. E assim também Deus deseja que essa igreja aqui se levante. Cremos que sim, o Senhor tem feito aqui uma boa obra, e Ele é fiel e justo para completar toda a boa obra que Ele já começou. Que Deus te abençoe e que te use poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada por terem vindo e linda mensagem. Falou bastante comigo, acredito que com toda a igreja. E peço a Deus que possa abençoar grandemente a vida de vocês. E quando retornar ao Brasil, as portas do Exército de Cristo estão abertas. O pastor também, aonde é esse Cristo? Isso aqui mesmo. E eu quero dizer assim que Deus te capacite cada vez mais e mais para trazer esse evangelho raiz. Porque é um evangelho raiz, né? Bem baseado no fundamento lá. Pregação sem meias diretas. Então, assim, hoje em dia tem muitas. As pessoas querem massagear o ego das pessoas e não querem falar o que se deve. E eu glorifico a Deus pela tua vida, pela vida dos senhores, porque hoje Deus falou conosco. Agradeço a pastora Vera Orsi, também, que foi que falou de vocês, né? Que faz parte aí como é que era? Do Conselho de Pastores. E eu geralmente não participo muito, porque eu sempre estou. Agora o Paulo está participando mais para mim. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade e eu sou muito grata a Deus, primeiramente, a vocês. Amém, igreja? Acredito que todos nós somos agraciados pelo poder de Deus nessa noite. Ele falou com todos nós no nosso interior e agora é só praticar aquilo que ouvimos e crer que Deus é poderoso para nos fazer capacitar mais e mais. Assim, irmãos. Amém. O pastor Fabiano pediu para vocês virem aqui na frente. Vamos bater uma foto então com o pastor, né, que a gente teve o prazer de conhecer ele. Não sei se vamos conseguir novamente. Pretende vir ao Brasil? Sim, amém. Amém. Glória a Deus. Então, gostaria de convidar os irmãos todos que viessem aqui e a gente vamos fazer uma foto com ele, então, em nome de Jesus.